Fala meus manos, como vocês sabem, lançou uma nova temporada aí de animes e eu tô esperando os animes que eu escolhi lançarem pra trazer pra vocês. Mas pra não deixar vocês sem conteúdo aí, né, pra vocês não acharem que consumir de novo, eu achei um animezinho muito top aqui, que eu não vi ninguém no Brasil aqui trazendo na temporada passada. Então talvez você goste desse anime exclusivozinho aqui no Dress Animes. Então bora pro conteúdo. Quando eu era pequeno, nosso prota chamado Hayamabuki Arizu costumava ficar deitado sozinho na cama de noite, conversando com uma apresentadora de rádio chamada Apollo. Só que do nada, um dia ela parou de transmitir sem dar nenhuma explicação, deixando o nosso prota bem solitário. Anos depois, Arizu já estava no ensino médio, no segundo ano. Então ele decide encontrar Apollo de qualquer jeito, porque tem algo importante para dizer a ela. O nosso prota é basicamente um herdeiro rico do grupo Yamabuki, então vem de uma família absurdamente poderosa, né? Mais um protagonista aí com vida fácil, né? Essa é a verdade. No dia em que a escola masculina e a feminina se juntam, ele faz um discurso super confiante na frente da turma. Sabendo do próprio status, ele busca sempre a perfeição, mas acredita que ainda está no 99%. Para completar esse 1% que falta, o nosso protagonista manda as garotas da sala falarem "eu te amo" ali mesmo. E isso deixa todos os outros caras completamente revoltados, porque a apresentação dele foi praticamente uma humilhação pública. Quando descobrem que ele é de uma família bilionária, uma garota esperta que tava ali e quer se aposentar, já tenta se candidatar pra ser a namorada dele. Só que quando ele ouve a voz de uma garota loira que tava ali, do nada dá aquela vontade de ir no banheiro. Ele mete essa desculpa dizendo que é bem saudável ir ao banheiro no horário certo, deixando todo mundo sem entender nada, nem eu, né, inclusive. Segundo alguns colegas, Arizu procura uma garota desde o ensino fundamental, mas o único detalhe é que ele tem só a voz dela. Por isso, o nosso prota vive andando pela escola tentando reconhecer a voz das outras meninas. Na época do fundamental, a única coisa que o nosso prota fazia era conversar com uma garota chamada Apollo em um programa de rádio. Era um programa tão pouco popular que às vezes ele conseguia falar diretamente com ela. Toda noite, ela contava histórias simples do dia a dia e sempre terminava dizendo que aquelas transmissões eram a sua motivação, que esperava falar de novo no dia seguinte e agradecia por ouvirem. Nisso, uma garota chega perto do ouvido do Arizu e solta: desculpa, mano, não resisti. "Eu te amo", fazendo ele quase se mijar de susto. Ela ainda manda nosso prota ir logo ao banheiro antes que acabe o tempo. O mais estranho é que a voz dela parecia muito com a da Apollo. Enquanto o Arizu tenta pensar em como ouvir aquela voz de novo, o alto-falante da escola começa a tocar. Mesmo com a qualidade ruim, ele reconhece na hora. Era a voz da Apollo. Sem pensar duas vezes, ele larga o almoço e sai correndo para a sala do clube de rádio. No dia em que a Apollo parou de transmitir, ela apagou todos os programas antigos, mas pelas conversas que tiveram, Arizu descobriu que ela morava na mesma região e sonhava em estudar em uma escola feminina com vista para o mar. Depois de investigar bastante, ele conclui que a escola feminina de Furin era a única que batia com tudo isso. Quando ficou sabendo que ela ia se juntar com uma escola masculina, Arizu largou a sua escola particular e foi direto para Furin só para ter a chance de encontrar Apollo de novo e completar o seu 1% que faltava nele. Só que ao abrir a porta da sala de rádio, ele dá de cara com 4 garotas. Por ter entrado sem permissão, ele leva uma bronca na hora. Mesmo assim, ele percebe algo estranho. Todas as vozes ali lembram a de Apollo. A garota de cabelo preto tem o mesmo jeito de falar. A que assustou ele parece no tom. E a da Maria Chiquinha ali lembra quando a Apollo ficava irritada. E a de cabelo branco tem aquele jeito de falar mais baixo. E isso deixa o nosso prota frustrado, porque parece que ele nem consegue mais reconhecer a voz dela direito depois de 3 anos. Cada uma das garotas está ali porque quer seguir uma carreira usando a voz. Iko quer ser VTuber, Shinobu quer ser uma locutora, Rika quer virar cantora e Nenê quer ser uma dubladora. Shinobu já tinha ouvido falar da apresentação lendária do nosso prota, mas entendeu tudo errado e achou que ele estava procurando alguém para ter filhos, o que faz ela logo dar um chutão na boca dele. Logo no primeiro encontro, o perfeito Arizu já tá completamente bagunçado pelas 4 garotas, cada uma com a sua personalidade. Como ele foi lá só para encontrar Apollo, pergunta direto quem é ela, mas nenhuma assume, e isso faz ele lembrar que talvez ela tenha parado de transmitir justamente para esconder a identidade. Como ele nem faz parte do clube, acaba sendo expulso dali sem dó, mas então ele lembra que a Apollo queria trabalhar com a voz no futuro, por isso ele decide entrar para o clube de rádio, já que se considera um especialista em vozes. Só de olhar rápido ele percebe que o problema do áudio ruim é por causa dos equipamentos antigos, então ele faz uma proposta: se deixarem ele entrar no clube, ele banca equipamentos novos. Papai banca, papai da Pandora.
Caralho, vai entrar com dinheiro, foda. Shinobu acerta na hora, porque a oferta é boa, e Rika também topa, já que gostou da voz dele. E assim que ele entra, o nosso prota já se autoproclama presidente do clube só pelo estilo. Ai, que saudade que eu tô do presidente. Nossa, quem tava lá no começo do canal vai lembrar, mano, Nossa, até esqueci o nome do nosso protagonista lá do McCain, mano, que eu chamo ele de presidente, que saudade. Sem saber como dar boas-vindas, as 4 garotas decidem dar um presente especial. Então, todas dizem eu te amo ao mesmo tempo. E isso deixa o Arizu em choque, porque as vozes são praticamente iguais às da Apollo. Com vergonha, ele inventa que vai almoçar e sai correndo. Quando era pequeno, ao ouvir Apollo dizer eu te amo no final de todas as transmissões, igual eu, né, que eu falo a gente ama, ele ficou tão empolgado que se declarou para ela pelo telefone. Hoje ele considera isso o maior erro da família Yamabuki. Apagou todas as gravações e agora quer encontrar ela só para cancelar aquela confissão. E eu tava achando que ele tava apaixonado pela voz da guria, mano, mas o cara só quer cancelar o erro que ele cometeu. Achou errado, otário? Para comemorar a entrada no clube, as garotas fazem uma festinha, só que o Arizu descobre que virou basicamente o faz tudo e fica em choque. Mesmo assim, como ele quer encontrar a Apollo, ele aceita a situação, mesmo sendo o futuro chefe da empresa da família. No dia seguinte, então, ele chega no clube e encontra a Shinobu. Como ela costuma gaguejar, precisa preparar um roteiro antes das transmissões. O sonho dela é ser locutora, e por ser alegre e ainda vice-presidente do conselho estudantil, ela é super popular, mas o problema é que ela gagueja muito diante das transmissões, o que deixa Arizu completamente chocado. Ele não entende como alguém que quer ser locutora não consegue nem ler o anúncio da escola direito. Só que pros outros alunos isso é justamente o que torna ela fofa. Vida de mulher é muito fácil, né? Errar sendo mulher é muito mais fácil do que errar sendo homem. Se o locutor fosse homem, eu já ia tá falando: abaixa, mata esse cara é muito ruim, esse lixo, tira ele daí. Mas já que é mulher, né? Depois disso, Arizu acaba ouvindo o Nenê falando que gosta da série Lost, que por coincidência também era a obra favorita de Apollo. Nenê é bem popular na escola, conhecida como uma cosplayer famosa e sonha em ser uma dubladora. Só que apesar disso, ela é bem ruim na leitura, o que deixa o Arizu mais uma vez sem reação. Quando viu Arizu observando de longe, a garota Tsundere chamou rapidinho as amigas para dar uma bronca nele. Depois de ter contato com 2 delas, Arizu percebeu que a voz de Apollo podia ter mudado um pouco por causa do telefone. Então ele conclui que precisa descobrir quem é ela pelas atitudes, não só pela voz. Nisso, a Iko chega do nada e sussurra no ouvido dele, fazendo o cara quase cair para trás de susto. Como ela usa lente de contato colorida, precisou chegar bem perto para enxergar direito. Logo depois, Iko chama o Arizu para ver uma live dela, mas a transmissão dura só alguns segundos, porque era intervalo da aula. E como o pessoal gosta de ver a Iko, ela só consegue streamar escondido nesses momentos. A Iko então percebe que aquilo incomodou o Arizu. Incomodou foi pouco, mano. O moleque já tá puto com tanta incompetência dessas gurias aí já, velho. Essa é a verdade. Pra ele, todo mundo ali diz que quer trabalhar com a voz, mas ninguém parece levar isso realmente a sério. No passado, a Apollo já tinha contado que queria seguir carreira com a voz, fosse como dubladora, locutora ou até cantora. Arizu acreditava totalmente nisso e prometeu que também se esforçaria para ajudar ela no futuro. Os dois então fizeram uma promessa de crescer juntinhos. Então Arizu fica irritado ao ver a atitude dessas garotas, achando que só ele levou aquilo a sério. Enquanto isso, a Rika fica curiosa para saber o que Arizu acha delas. Do nada, o nosso prota então toma conta da sala de rádio da Shinobu. Para ele, virar popular naquela escola é bem fácil, mas ele manda real. Se elas só quiserem agradar os outros alunos, elas nunca vão alcançar os seus sonhos. E se elas esqueceram desses sonhos, ele mesmo vai ajudar as 4 a chegarem lá. Na frente da escola inteira, Arizu declara que vai transformar as garotas do clube em profissionais de verdade. Só que por falar demais, ele acaba levando um chute das 4 e é expulso da sala. Só para consertar a bagunça que ele fez, as meninas decidem apresentar o programa juntas. Nesse momento, Arizu percebe que a Apollo voltou a transmitir. No meio da voz dela, dá pra ouvir um barulho de gente brincando no fundo. Ela comenta que não imaginava que Arizu chegaria até ali, mas ainda não pode revelar quem é. Antes ela sempre dizia que tinha poucos ouvintes, mas que só o Arizu já era suficiente. E a frase "eu te amo" que ela
falava era só pra ele. O nosso prota fica completamente em choque com essa revelação aí, mas agora não tem dúvida, uma daquelas 4 garotas é a Apollo. Depois de descobrir a verdade, o Arizu quase invade a sala de novo pra causar, mas ele se controla. Ele decide que vai levar as 4 ao nível profissional e ao mesmo tempo descobrir quem é a Apollo para desfazer a promessa do passado. No dia seguinte, logo às 6 da manhã, ele faz as 4 garotas correrem na praia, e enquanto elas estão morrendo de cansaço, o perfeito Arizu ainda corre mais rápido e até na direção contrária. A Nenê começa a achar aquilo estranho. Quem deu esse direito para ele mandar nelas? Então o Arizu logo tira os óculos e manda todo mundo confiar nele, com aquela pose perfeita que só irrita ainda mais a Nenê. A Rika, por outro lado, começa a duvidar se dá para confiar nele, já que o objetivo é bem difícil. Mesmo assim, o nosso prota responde com confiança total, que não tem ninguém melhor para ajudar elas. Só que por enquanto, ele ainda é só um faz-tudo do clube, então precisa provar o seu valor. Antes de tudo, ele sugere ir tomar café da manhã, mas todas recusam, deixando ele confuso. A Nenê então explica, com todo mundo suado daquele jeito, não dá pra ir a lugar nenhum. Aí ele percebe que o 1% que falta pra perfeição dele é entender melhor as pessoas. Para ajudar as 4, o nosso prota cria materiais de treino super detalhados, quase como livros acadêmicos. Para a Nenê, ele ainda adiciona um monte de estudo de kanji, achando que ela deveria passar numa prova de nível avançado. Os objetivos são simples: Rika vender 50 CDs cantando na rua, Shinobu completar um curso de locução, Iko entrar em uma agência e a Nenê evoluir na leitura. Mas a Rika logo percebe problemas. Arizu não sabe tocar instrumento nenhum direito e nunca passou por pressão de verdade, já que sempre viveu como um príncipe. Por isso ela chama ele de só fala e não faz nada, e diz que não vai seguir nada do que ele fala. Nisso a Nenê comenta que a Rika já tem nível para compor, então é normal que ela não respeite alguém assim. O Arizu fica destruído porque nunca tinha sido humilhado desse jeito. As outras garotas também ficam surpresas com o quão fácil ele perde o ânimo. Mesmo assim, o nosso prota decide ver o nível da Rika de perto. Ele descobre que ela canta toda a quarta tarde atrás da escola e vai lá assistir. A maioria dos fãs dela são garotas, então quando vem um cara ali elas ficam irritadas. O nosso prota explica que é do clube de rádio. Antes de cantar, porém, a Rika pede desculpas, dizendo que fica nervosa em público e pode errar, e isso trava o Arizu, porque é exatamente o que a Apollo dizia. Quando ela começa a cantar, ele é transportado direto pro passado. Ele admite que a Rika lembra muito a Apollo. Durante a apresentação, ela percebe que ele está ali e lembra do manual dele, mas não queria deixar ele assistir de graça. Depois, ela vai provocar ele, perguntando se o cara virou um fã, mas o nosso prota elogia sinceramente, dizendo que ela tem muito potencial. Mesmo assim, ela diz que não vai seguir os conselhos dele. Depois disso, o Arizu some dos shows dela. Quando a Rika pensa em ir pedir desculpas, vê ele ocupando o palco dela. Os fãs ficam revoltados. Para provar que não é só fala, o Arizu começa a treinar canto e violão. Vendo o esforço dele, Rika decide dar uma chance. Eles tocam juntos, mas o resultado é um desastre total. Mesmo assim, o Arizu diz que nunca sentiu nervosismo porque passou por muita coisa na vida. Rika não acredita e encosta no peito dele, percebendo que o coração do cara tá acelerado igual a qualquer pessoa, ou seja, ele está mentindo. Enquanto isso, a Nenê vai embora mais cedo, dizendo que tem compromisso. Ninguém acredita muito e ela mesma acha que esse negócio de prova avançada é só uma ideia maluca do Arizu. O nosso prota começa a desconfiar que ela tá escondendo algo, mas Shinobu diz que dá pra perceber quando alguém mente, então esse não é o caso. Mesmo assim, ele decide seguir ela escondido. Ele percebe que a Nenê tá treinando sozinha em uma sala, e isso faz o nosso prota lembrar da Apollo. Só que a atuação dela é meio fraca, então ele aparece e critica, levando um livro na cara como resposta. A história que ela está ensaiando é sobre um romance entre um cavaleiro e uma princesa. Ela fica sem graça de atuar na frente do nosso prota, ainda mais com ele ali encarando. Ela pede pro Arizu sair, mas ele se recusa, dizendo que prometeu ajudar ela. Nisso, para deixar o clima menos constrangedor, ele conta uma vergonha própria do passado. Aí a Nenê acaba contando a verdade. Ela nunca namorou, então não sabe interpretar cenas românticas. O Arizu acha o motivo meio bobo, mas lembra de uma regra da sua família: se não tem experiência, então vá viver. E é aí que ele solta: vamos namorar. A Nenê fica em choque, mas ele diz que é só atuação, tipo o cavaleiro e a princesa. Mesmo assim, ela recusa. Quando ele descobre que ela só tem 3 semanas até a audição, resolve provocar ela. E surpreendentemente isso funciona. Afinal, essa guria aí é bem putaça da vida.
Nisso, na manhã seguinte, quando todo mundo vê o nosso prota chegando na escola de mãos dadas com a Nenê, a galera figurante já fica putaça da vida, mano. E o pior, o nosso prota começa a atuar como um cavalheiro carregando a princesa, igualzinho no livro. Só de lembrar da cena do beijo no final da história, a Nenê já fica toda sem graça. Nem o pessoal do clube de rádio acreditava que a Nenê tinha aceitado namorar de mentirinha com o Arizu. Só que esse namoro deles é estranho, porque os dois brigam mais do que antes. Mesmo assim, essas brigas acabam mostrando que eles estão ficando mais próximos. E num piscar de olhos, chega o dia do teste de voz da Nenê. Então os dois resolvem fazer um último ensaio geral. Enquanto os outros candidatos estão preocupados com a atuação, a Nenê só consegue pensar na cena do beijo. No começo, ela até acha que o Arizu tem segundas intenções e quase parte pra cima dele. Mas depois percebe que o nosso prota só quer ajudar. Por isso, ela se arruma um pouco melhor pra cena. Só que na hora H, o Arizu desiste na hora, deixando ela completamente sem reação. Nisso, a Nenê ativa o modo boca suja e começa a xingar ele sem parar das piores coisas possíveis já ditas na humanidade. Mesmo assim, ela acaba admitindo que no fundo se divertiu nessas 3 semanas sendo ajudada por ele. O Arizu também acredita que ela vai passar no teste, mas o resultado vem e é reprovação. Ela fica em choque total, e nem foi porque ela foi mal, é porque o papel já tinha a dona desde antes. Quando vê o Arizu abatido daquele jeito, a Nenê lembra de um cavaleiro derrotado na história, então ela dá um beijo nele através do livro, igual a princesa faria com um cavaleiro usando armadura. Só que o Arizu percebe na hora, deixando ela morrendo de vergonha. O resultado, ele apanha de graça e ainda ganha um "eu te odeio" bem pesado. As outras garotas explicam que a Nenê não odeia ele de verdade, é só ver que quando ela mente, as orelhas dela ficam vermelhas. O Arizu acaba pegando as 4 no flagra, trocando de roupa. Na mesma hora, ele leva um sermão pesado delas, e ainda por cima, a posição em que ele tava só deixava tudo mais suspeito ainda. A Nenê manda o nosso prota pedir desculpas imediatamente por ser um pervertido, mas ele já rebate na hora, dizendo que as verdadeiras estranhas são elas, que estavam se trocando sem nem trancar a porta. E mesmo sem ter feito nada de errado, o cara acaba se ajoelhando e pedindo desculpas só por seguir o roteiro. Depois do programa de rádio aí, o grupinho chama o perfeito para sair para comer, mas ele dá uma desculpa e sai fora dizendo que tem coisas para fazer. Mesmo assim, fala que se precisarem, podem chamá-lo para uma videochamada. Então a Nenê sugere seguir ele escondido, já que ele viu elas numa situação vergonhosa, então seria justo ver algo vergonhoso dele também. Só que tirando a Nenê, ninguém achou aquilo tão vergonhoso assim. Mesmo assim, todas ficam curiosas para saber o que o perfeitinho faz no dia a dia. Então a Nenê declara oficialmente a criação da equipe Anti-Arizu, com a missão de investigar os segredos dele e derrubar o cara. Depois de seguir ele por um tempo, elas não encontram nada suspeito. Aí a Nenê já começa a imaginar que ele deve ir ler umas coisas meio suspeitas num café, tipo uns hentai, tá ligado? Só que quando entram lá, descobrem algo inesperado. O Arizu tá trabalhando no lugar. Isso faz todas acharem que ele é tipo um rico falido, mas conversando com o dono do café, descobrem que não é bem assim. O pai dele tem muito dinheiro, mas ele ainda faz bico de vez em quando, e dessa vez ele tá juntando grana pra comprar equipamentos novos para um clube de rádio da escola. Nisso o Arizu aparece e comenta que no nível atual as 4 ainda não estão prontas para usar aquele tipo de equipamento, mas reconhece que elas estão se esforçando bastante. Nisso o dono do café até acha que ele gosta delas, mas o Arizu corta na hora, dizendo pra nem sonhar com isso. Então as 4 resolvem pedir tudo juntas, e a voz combinada delas acaba soando igual a voz da Apollo, deixando o Arizu em choque. Nisso a Nenê aproveita para tirar uma foto dele de avental, para usar contra ele depois. Como a escola proíbe trabalho de meio período, agora Apollo tem mais um motivo para chantagear o Arizu. No dia seguinte, Iko chega cedo no clube, deixando o Arizu desconfiado, achando que ela veio atrapalhar a sua perfeição, mas na real ela só quer contar uma história vergonhosa dela para deixar tudo equilibrado. Depois ela fecha a porta e começa a encurralar o nosso prota. O plano dela era perfeito, tanto que o Arizu nem percebeu que ela até escondeu um iPad na roupa. A Iko então conta que está preocupada porque suas visualizações nas lives estão caindo. O nosso prota já tinha percebido isso, afinal ela só entra, fala um pouco com o chat pronto, não tem nada muito de especial não, e assim não tem como crescer. A Iko também tenta explicar que faz umas lives cozinhando e cantando, mas o Arizu já tinha sacado tudo. Ele até assistiu as gravações e achou tudo muito repetitivo, então sugere que ela mude o visual do avatar para dar uma renovada nas lives. Ele diz que cuida da parte técnica, mas a Iko teria que redesenhar o avatar em várias camadas. Depois disso,
isso, os dois passam dias trabalhando juntos, mas o resultado final não parece muito diferente do anterior, o que desanima bastante os dois. O Arizu então explica que o novo modelo permite capturar melhor as expressões faciais, mas quando a Aiko sorri, continua parecendo artificial, e isso irrita ele, porque o público quer ver emoções reais, não um sorriso forçado. A Aiko admite que tudo que ela faz nas lives é meio encenado, e que não consegue mostrar emoções verdadeiras, mas aí o Arizu manda real, e streamer sem expressão não ganha visualização. Aí ele simplesmente tranca a porta e começa a provocar a guria aí pra arrancar uma reação verdadeira dela. No começo ela tenta segurar o riso, mas ao ver a cara ridícula dele quase perde o controle. Mesmo assim ela tenta esconder, o que só deixa o nosso prota mais irritado. No meio da confusão os dois acabam caindo juntos de um jeito bem caótico, bem suspeito, e nesse momento o Arizu finalmente vê uma expressão genuína dela, o que deixa ele animado. Só que o resto das meninas também acaba vendo tudo, já que estavam filmando pela janela. A Aiko então tenta se explicar, dizendo que ele só mexeu nas roupas dela e acabou derrubando ela. Não foi nada demais. Mesmo assim, a Nenê decide amarrar o Arizu e levar ele para a polícia. E o mais absurdo é que mesmo sendo levado, ele ainda se despede todo estiloso, como se fosse uma celebridade falando com os fãs, justamente porque mostra emoções reais para os espectadores. Então nosso prota diz que ela não pode esquecer disso de jeito nenhum. A Aiko guarda bem esse conselho e promete tentar se expressar melhor nas próximas lives. E como o nosso prota já esperava, a troca do modelo atrai bastante gente de volta. Só que o problema é que o novo modelo não parece tão diferente assim do antigo, e isso acaba desanimando o público. Além disso, Aiko não consegue sorrir naturalmente na frente de tanta gente por causa da sua timidez, mas no dia anterior, Arizu tinha visto ela sorrindo de uma forma totalmente natural, o que fez ele perceber que o problema não é a falta de emoção, e sim a dificuldade de mostrar isso na frente dos outros. Ele também nota que a Aiko fica bem nervosa quando tá diante da tela do computador. Não importa o que ela passou, mas com as views caindo daquele jeito, o Arizu decide agir. Então o Perfeito resolve se comunicar com a Aiko usando uma placa, planejando uma abordagem mais radical para salvar a live. Mas antes ele precisa da autorização dela, e como não quer ver os números despencando ainda mais, a Aiko aceita ajuda. Assim que recebe o ok, o Arizu chega bem perto dela e simplesmente encerra a live de repente, deixando a Aiko em choque. Ele pede para ela se acalmar, já que a queda nas visualizações não era tão grande assim, mas ela já estava toda nervosa, suando de ansiedade. Ele até sugere que ela tire o casaco para relaxar, mas acaba sendo chamado de pervertido por isso. Por quê, mano? Para animar ela, o Arizu apela para a provocação, diz que tá decepcionado, que se ela nem consegue dar um sorriso, então como vai realizar os seus sonhos? E isso deixa a Aiko irritada e ela começa a retrucar com tudo, dizendo que tem sentimentos como qualquer outra pessoa, só não sabe demonstrar. O Arizu então manda ela desistir de fazer live, só que a Aiko se recusa porque gosta de conversar com as pessoas. Nesse momento, a Shinobu e a Nenê aparecem e revelam que a live na verdade nunca foi encerrada. Todo mundo assistiu aquela conversa inteira. A Aiko fica completamente em choque, enquanto o Arizu solta aquele sorrisinho de vitória. Era de se esperar que ela fosse criticada, mas acontece o contrário. O número de visualizações dispara absurdamente. O Arizu então explica que fez isso de propósito, para mostrar aos espectadores as emoções reais dela. A Aiko entende o plano na hora e se despede do público com um jeitinho super fofo, deixando a galera completamente apaixonada. Depois da live, a Aiko faz uma transmissão privada com o Arizu só para agradecer. Ela percebe que tudo aquilo foi encenação dele para ajudar. Mesmo ainda não superando totalmente o medo, ela promete tentar se expressar mais. Só que o Arizu ainda acha que o sorriso dela não é tão natural assim, o que deixa a Aiko morrendo de vergonha. Ainda mais porque ele viu o lado mais verdadeiro dela. Nisso, o rosto da guria começa a ficar quente quando ele olha diretamente para ela. Alguns dias depois, a Shinobu lidera uma reunião para organizar o primeiro festival esportivo da escola desde que ela passou a ser mista. Durante a reunião, um dos membros do conselho comenta que os documentos que ela distribuiu estão cheios de selfies dela mesma. A Shinobu logo entra em pânico ao perceber que cometeu esse erro. Ela solta uma risadinha sem graça e pede rapidamente para que todo mundo guarde esse segredo. Os membros masculinos do conselho apenas ficam olhando para ela com caras sonhadoras, achando a reação dela super fofa. Ao longo do dia, a Shinobu é constantemente abordada por vários alunos, cada um precisando de ajuda com alguma coisa. Mesmo já estando sobrecarregada, ela continua sorrindo e aceita todos os pedidos que aparecem. Quando o sol começa a se pôr, ela finalmente vai até a sala de transmissão, com o cansaço já bem evidente no corpo. Ela sabe que provavelmente vai continuar ocupada até tarde da noite. Nisso, o clube de transmissão se reúne para discutir as responsabilidades para o festival esportivo. Na hora de dividir as tarefas, a Shinobu acaba se oferecendo para fazer a maior parte
o trabalho, já que muitos membros não parecem muito dispostos a assumir funções, mas quando eles revisam tudo percebem o quanto ela pegou para si e começam a se preocupar. Mesmo assim, a Shinobu insiste que consegue dar conta de tudo e diz que é melhor assim. Nesse momento, o Arizu sugere que o clube organize um evento próprio durante o festival. Algumas membros já começam a dar ideias, enquanto outras não sabem muito bem o que querem fazer. A Shinobu então se oferece para anotar tudo e cuidar da proposta também. Durante a reunião, Rika lembra todo mundo de pensar melhor sobre o que tipo de evento eles querem fazer. No fim, o grupo acha que seria legal terminar o dia juntos, mas a Shinobu recusa o convite, dizendo que vai estar ocupada. A Rika até se oferece para ajudar com o trabalho dela, mas a Shinobu recusa de forma gentil. No fim, o resto do pessoal decide ir para casa em vez de sair, já que preferem não ir sem ela. De repente, o Arizu cruza o olhar com a Shinobu, pegando ela de surpresa. Sem dizer nada, ele se vira e sai correndo, voltando logo depois com a mochila. Ele manda a Shinobu seguir ele. Nisso, ele leva ela até uma escada vazia e a encurrala ali. Falando mais baixo, ele pede para ela prometer que vai guardar segredos sobre o que ele está prestes a fazer. A Shinobu fica nervosa, meio que esperando um beijo, mas em vez disso, o Arizu oferece uma pastilha para a garganta, comentando que a voz dela tá diferente. Quando ela aceita, ele reforça que é segredo, já que não pode ser pego trazendo doces para a escola, porque isso vai contra as regras. A Shinobu fica feliz por ele ter percebido a mudança na voz dela, mas logo bate um certo desconforto quando ele comenta de forma casual que está sempre observando e ouvindo ela. É um psicopata, um perseguidor? Sem graça, a Shinobu promete que vai se comportar direito na frente dele, o que acaba deixando o Arizu meio desconfiado. A expressão dele muda, ficando mais séria, e ele fala na lata que ela está se sobrecarregando demais. A Shinobu então admite com facilidade que isso é um hábito antigo dela, de querer assumir tudo. Ela diz que faz isso porque quer ser elogiada. Assim que percebe como isso soa egoísta, ela tenta voltar atrás, mas o Arizu já entendeu o que ela quis dizer. Ele fala que ela tem uma imagem perfeita de si mesma que quer alcançar. Reconhece que é um objetivo alto e que a pressão que ela coloca em si mesma deve ser enorme. Mesmo assim, ele garante que ela não precisa se preocupar tanto, porque agora ele está por perto e vai chamar a atenção de todo mundo para si. A Shinobu fica parada, surpresa. O tom dele suaviza, ficando mais gentil, enquanto ele diz que ela não precisa fazer tudo sozinha. Ela pode contar com outras pessoas e com ele também. Ele diz que ela merece descansar e que deveria se permitir se divertir de vez em quando. O Arizu se vira para ir embora, mas as palavras dele ficam na cabeça dela. Antes que ele vá longe demais, a Shinobu segura a mão dele de repente e pede para ele se divertir um pouco com ela. O legal. Os dois acabam indo para a biblioteca, onde a Shinobu pede para o nosso prota fechar os olhos. Ele obedece, mas começa a ficar meio inquieto. Bem na hora em que a Shinobu ia colocar um pedaço de chocolate na boca dele, ele percebe e se afasta rápido, quase quebrando uma regra. A Shinobu sorri de forma sincera, achando graça por ter sido pega. Os dois então se sentam. O material de trabalho dela fica espalhado na frente deles. Ela explica que acha reconfortante trabalhar enquanto belisca alguma coisa. O Arizu olha para os doces, surpreso com a quantidade de coisas que a Shinobu conseguiu trazer escondido para a escola, já que isso é tecnicamente proibido. Tudo é proibido nesse colégio, né? Vai se fuder. Pelo visto, foi por isso que ela chamou ele, como uma espécie de seguro. Ela tenta fazer ele comer um doce para virar tipo um cúmplice, mas o nosso prota fecha a boca com força, se recusando completamente a quebrar as regras. Mesmo assim, ele garante que não vai contar isso para ninguém. Em seguida, pergunta por que ela escolheu trabalhar e comer na biblioteca. A Shinobu explica que precisa de acesso à copiadora, o que faz o Arizu perceber o tamanho da carga de trabalho que ela está carregando. Ele se oferece para assumir 2/3 de tudo, insistindo que vai cuidar disso sozinho, já que percebeu que ela está meio doente. A Shinobu sorri e chama ele de confiável, mas o Arizu diz que ela deveria ser sincera e deixar os outros ajudarem mais. Ela até parece considerar a ideia, mas acaba recusando, dizendo que está feliz do jeito que lida com as coisas. Ela se compara a um pequeno chocolate de morango, dizendo que o papel dele é realçar a doçura dos outros. Ela continua falando com Arizu, dizendo que ela acha os outros membros do clube de transmissão incríveis. Ela admira como elas estão determinadas a correr atrás dos próprios sonhos, onde o talento é tudo. Em vez de perseguir o que ela quer, ela prefere ajudar as outras a conquistarem seus objetivos. Shinobu também comenta que as outras garotas costumam causar problemas, então é importante que alguém mantenha tudo sob controle. É por isso que ela quer que o festival desse ano seja um sucesso, principalmente porque pretende sair do clube no outono. A notícia pega o Arizu de surpresa, mas ela explica que precisa melhorar as suas notas se quiser entrar em uma universidade de prestígio. A maioria
maioria dos locutores vem de escolas de alto nível, então ela precisa começar a se preparar desde já se quiser ter sucesso na área. O Arizu então se acalma ao ouvir a explicação. Ele entende o raciocínio dela, mas mesmo assim acaba explodindo com a decisão. Sem rodeios, ele chama ela de fraca, dizendo que ainda é possível ter sucesso e continuar no clube. Ela rebate de forma meio insegura, dizendo que tentar abraçar tudo pode acabar fazendo ela perder tudo no final. Nisso, o Arizu abaixa até a altura dela e pergunta quem ela vê na frente dela. Ela responde de forma seca que ele é só um faz-tudo, o que claramente não agrada ao nosso prota, mas ele diz que está ali para ajudar ela. Se ela tem problemas com as notas, ele pode ajudar a estudar, além de qualquer outra coisa que ela precisar. Ela pode fazer o que quiser, porque sempre vai ter alguém com quem contar. Ele estende a mão, lembrando que já prometeu ajudar ela a se tornar uma profissional. Ela aceita e deixa ele puxar ela para cima. O Arizu admite que não suporta a ideia de ela sair e diz que ela nunca deveria se subestimar, porque ela é tão encantadora quanto os outros membros do clube. A Shinobu fica vermelha com o elogio e acaba se sentando de novo quando o Arizu pergunta se ela já tem um plano pro festival esportivo. Ela admite que sim, então o nosso prota se oferece para ajudar a montar a apresentação, e a Shinobu, meio tímida, pede para ele manter tudo em segredo das outras garotas. No começo, o Arizu acha que ela tá falando dos lanches proibidos, mas ela esclarece que não quer que elas saibam dos planos de sair do clube, ou de como ele ajudou ela a recuperar a confiança. E em vez de responder com palavras, o Arizu simplesmente come algum dos doces, virando oficialmente cúmplice dela. A Shinobu ri ao ver as migalhas na boca dele, animada com o segredo que agora compartilham. No dia seguinte, a Shinobu apresenta a ideia dela para as outras garotas, chamando-o de Projeto Mensageiro. As meninas gostam na hora, confiantes de que vai ser um sucesso. Elas começam a discutir a logística e de como convencer a orientadora, enquanto Shinobu e Arizu trocam gestos discretos por causa do segredo entre eles. No dia do festival, todo mundo fica chocado durante a corrida, quando nosso prota consegue vencer até os atletas. Em vez de parar, ele continua correndo direto até a mesa de comentaristas e anuncia a própria vitória. Nenê chega logo depois pedindo desculpas pelo atraso, e pouco tempo depois eles ouvem a voz de Rika anunciando o início de outro evento. Nisso a Echo aparece para ajudar ela, já que vão participar da caça do tesouro, e quando chegam lá, vê o nosso prota fazendo a narração. Echo comenta que ele consegue deixar tudo dramático demais, a ponto de ficar meio vergonhoso. Enquanto isso, ela e Rika pegam os papéis com as instruções do que precisam encontrar, e para a surpresa do Arizu, as duas correm até ele e insistem para que ele vá junto. Curioso, o nosso prota pergunta o que está escrito nos papéis, mas elas se recusam a contar e continuam puxando ele. Sem querer perder nenhuma das duas, o Arizu simplesmente pega as duas no colo, causando reações chocadas na plateia enquanto dispara em alta velocidade. Mesmo assim, não é suficiente. Echo e Rika tentam descobrir o que está escrito no papel uma da outra, mas acabam decidindo que é constrangedor demais para contar. O nosso prota corre para a prova de corrida de biga, da qual ele deveria participar com a Shinobu. Quando chega, a Shinobu está na frente de dois companheiros que se machucaram antes. A Shinobu sugere que eles desistam da prova, mas o Arizu se recusa. Echo está narrando o evento e logo percebe que a Nenê está servindo de cavalo para outro time. Enquanto isso, Arizu e a Shinobu entram como dupla, com o Arizu carregando a Shinobu sozinho no ombro. Shinobu fica extremamente constrangida com a situação, mas o nosso prota não sente vergonha nenhuma, já que para ele, desistir seria muito pior. Echo prefere apenas desejar boa sorte para todos, evitando comentar sobre a formação estranha ou se aquilo sequer segue as regras. O time da Nenê é o primeiro a mirar na bandeira da Shinobu. Elas começam a discutir enquanto a Nenê fica cada vez mais nervosa. Quando ela começa a hesitar, o nosso prota fica preocupado, mas no meio da confusão a bandana da Shinobu acaba sendo roubada. Quando a Shinobu conta para ele, o Arizu cai de joelhos desesperado, enquanto o time da Nenê segue em frente para pegar a outra bandana. A Shinobu tenta consolar ele e a Nenê percebe o quanto os dois ficaram próximos. Ela se repreende ao perceber que está começando a sentir ciúmes, mas fica tão distraída que quase esquece que ainda precisa correr para proteger quem está montada nela. Eventualmente, rola um intervalo antes da próxima rodada e o clube volta para a sala deles para descansar. Apesar do cansaço, todo mundo fica aliviado em ver que estão indo bem. O Arizu então puxa o assunto do evento deles, o mensageiro. Nesse momento, os alunos podem usar telefones de fio para enviar mensagens ao clube de transmissão, que depois serão anunciadas de forma anônima. O Arizu acha que daria na mesma usar mensagens escritas, mas a Shinobu insiste que ouvir a voz de quem enviou é essencial para transmitir a emoção corretamente. Ela então mostra um panfleto que já tinha preparado. A Arizu pergunta por que elas não anunciam
um evento de uma vez, mas as garotas explicam que os professores iriam barrar antes mesmo de começar. Espalhando aos poucos, vai demorar mais para eles perceberem, e até lá o evento já deve estar popular o suficiente para não ser cancelado. Como garantia, a Shinobu está liderando tudo, e a boa reputação dela pode ajudar a resolver qualquer problema. Shinobu sorri e admite que isso é algo que ela sempre quis fazer. Ela acredita que isso vai se tornar uma lembrança especial para todos, mas bem na hora que eles estão prestes a começar a distribuir os panfletos, Lemon, a orientadora do clube, entra na sala, já sabendo exatamente o que eles estão planejando. Pegos no flagra pela professora, não teve muita saída não, mano. Todo mundo começou a implorar para ela deixar passar essa, só que a professora não quis saber, dizendo que aquilo só ia dar dor de cabeça. Se a escola descobrisse, ela ia se complicar feio, e o objetivo dela é viver tranquila até o final da vida. E aí fica a dúvida, mano, por que você virou professor então, mano? Professor só se estressa, pra que você fez isso com a sua vida? Mesmo assim, o Arizu tenta explicar a situação. A real é que a professora nunca quis aceitar garotos no clube, ainda mais alguém como o Arizu, que vive chamando a atenção. Com a situação apertando, a Shinobu então entra em cena e tenta convencer a professora mais uma vez. Ela explica direitinho por que o evento é tão importante. No ano passado, o clube de rádio estava no fundo do poço, mas agora as coisas melhoraram muito e a escola passou a reconhecer o esforço deles. Se o evento desse certo, a reputação da professora também subiria junto. E convenhamos, depois que alguém prova o gostinho de brilhar, não tem mais como voltar atrás. Quando a Shinobu manda esse papo, a professora muda de ideia rapidinho. O plano inicial era distribuir panfletos escondidos para os alunos, mas ela mesma diz que isso é praticamente impossível. O professor de educação física fica em cima o tempo todo, então chegar perto dos alunos é missão impossível. Usar o grupo de mensagens também não rola, porque espalharia para a escola inteira. Mas aí na mesma hora ela bola um plano. Vai distrair o professor de educação física enquanto o grupo aproveita a brecha. Enquanto isso, o professor tá lá, todo rígido, com um megafone na mão, proibindo qualquer interação entre meninos e meninas. No começo, a professora tenta convencer ele a descansar, mas ele não cede. Só que quando ela usa o famoso jeitinho, o cara desmonta na hora. Graças a isso, o grupo de rádio finalmente consegue chegar nos alunos. Só que em vez de ficarem animados com o evento, alguns caras ficam mais felizes de receber panfleto das meninas. E se continuasse desse jeito aí, logo a escola ia perceber. Então a Nenê chama todo mundo para discutir um novo plano, enquanto o Arizu é basicamente expulso da reunião. Depois de discutir, a Rika acha a ideia da Nenê meio ruim, mas como as outras garotas gostaram, ela acaba aceitando meio na marra. Pouco tempo depois, as quatro aparecem com visuais diferentes para chamar a atenção, e isso realmente funciona, todo mundo começa a reparar nelas. O Arizu até elogia essa estratégia, dizendo que foi inteligente usar esse tipo de abordagem, e pela primeira vez, ele sente que realmente faz parte do clube. Só que bem nessa hora, a professora aparece sendo praticamente arrastada pelo professor de educação física, e dá de cara com a cena das alunas causando geral. Mesmo assim, esse tempo já foi mais que suficiente para as quatro terminarem de distribuir os panfletos. Nunca uma atividade do clube foi tão tensa quanto essa. Graças ao cosplay da Nenê, as quatro conseguiram completar a primeira missão, e agora era só esperar a galera aparecer para participar. Depois disso, os alunos seriam reunidos numa sala escura para manterem o anonimato. Um plano bem inteligente para ninguém reconhecer ninguém. Quando chegasse a vez, os alunos iam até a porta da sala do clube, e a Shinobu ficava responsável por ser a mensageira das declarações. Todo mundo estava decidido a fazer o evento dar certo. Mesmo já tendo falado várias vezes no rádio da escola, a Shinobu ainda estava super nervosa. As outras decidiram se passar por participantes só pra zoar ela. O problema é que, como só se comunicavam pelo telefone do copo, ela não fazia ideia de quem estava falando. Enquanto isso, a professora continuava usando o charme para distrair o professor de educação física e abrir espaço para a galera tocar o evento. A primeira participante foi uma garota. Mas antes de mais nada, mano, isso aí é mó vergonhoso, cara. Quem tem coragem de fazer um negócio desse pra escola inteira se declarar assim, mano? Pelo amor de Deus. Pelo rádio da escola, a Shinobu transmitiu a declaração dela para um garoto da turma do segundo A chamado Sindo, que ficou completamente em choque. A garota disse que se ele soubesse quem ela era e aceitasse a confissão, era para ele levantar ali mesmo. E isso deixou a escola inteira animada. Os outros professores até curtiram a ideia, só estavam preocupados com a reação do professor de educação física, sem saber que ele estava ocupado tomando um shake com a professora
professora. No começo todo mundo achou que ninguém ia entrar na brincadeira, mas os alunos curtiram muito o clima. A Nenê ficou tão curiosa que abriu a cortina para espiar a reação de geral, e a Rika teve que mandar ela se controlar. Ao invés de cartas tradicionais, a Shinobu quis que as pessoas falassem diretamente o que sentiam, só que isso podia revelar identidades, então ela assumiu o papel de mensageira do amor. Nem todo mundo teve a mesma sorte do nosso mano Sindô. Teve gente que recebeu declaração, mas já gostava de outra pessoa, e quem mais queria saber de tudo era a própria Nenê. Nisso a Io aproveitou para perguntar se alguém já quis se declarar para a Nenê, deixando a outra meio sem graça. A própria Nenê acabou admitindo que tinha algo que queria dizer para alguém, mas nunca conseguiu. Disse que essa pessoa sempre ajudou ela, mas os dois vivem brigando e que no fundo ela queria só pedir desculpas. A Rika também tinha algo para falar. No começo ela tratava a pessoa meio fria e queria deixar claro que a culpa não era dele, e sim dela. A Io também lembrou de uma vez que sumiu no meio de uma chamada e deixou alguém preocupado, e queria pedir desculpas por isso também. De tanto conversar, as três quase esqueceram do trabalho, e o mais curioso, todas tinham algo para dizer para a mesma pessoa. Quando o evento estava no auge, o equipamento de gravação do clube deu um problema do nada. Para não piorar a situação, a Shinobu decidiu não mexer em nada, e isso fez ela entrar em desespero, porque percebeu que não conseguia resolver tudo sozinha, exatamente como já tinham dito antes. Ela estava quase chorando quando as amigas correram para apoiar, só que nenhuma delas entendia muito bem de tecnologia, então ninguém sabia o que fazer. Nem o nosso prota parecia capaz de salvar aquilo a tempo, já que o intervalo estava acabando. Desesperada então, a Shinobu pensou em gritar pela janela, mas as outras barraram na hora, dizendo que era perigoso demais. Foi então que o Arizu apareceu, chegando no clube com um alto-falante na mão. Descobriram que aquilo era resultado da falta de gênio dele. Ele e a professora tiveram que bolar um plano maluco para pegar o equipamento do professor de educação física. Mesmo sem tempo para consertar tudo direito, decidiram continuar o evento com aquele aparelho mais simples. O nosso prota nem terminou de falar e já foi surpreendido pela Shinobu, que abraçou ele forte em agradecimento, deixando todo mundo em choque. Depois disso, ela avisou que usaria o alto-falante para continuar transmitindo e pediu para todo mundo se reunir. A galera ficou toda feliz, achando que era quase uma declaração direta para eles. Missão cumprida. O nosso prota saiu todo orgulhoso, mas pouco depois uma garota apareceu pedindo para Shinobu passar uma mensagem para ele. Mesmo com o evento ainda rolando, o Arizu já tinha trocado de uniforme, dizendo que era melhor se preparar antes, já que o clube ainda ia ficar ocupado. Ele falou isso todo cheio de si, parecendo até meio maluco pros outros. Como o intervalo já estava acabando, a Shinobu avisou que aquela seria a última mensagem, e ela vinha da Apollo. Na mensagem, a Apollo contou que tinha quebrado uma promessa com um garoto 3 anos atrás. Ela sumiu sem avisar nada e agora sentia que não tinha mais coragem de encarar ele. Disse que ficou muito abalada ao reencontrá-lo e arrependida por não ter cumprido o que prometeu, mas como ele repetiu aquela promessa, ela também faria o mesmo. Ao ouvir isso, o Arizu ficou em choque, percebendo que aquela declaração era para ele. De repente, a Shinobu largou o alto-falante e, olhando para ele, soltou um "Eu gosto de você". A frase pegou todo mundo de surpresa. Quando ela saiu, os alunos logo perceberam que o garoto da história era o nosso prota. Já ele, ao lembrar que "eu gosto de você" era uma frase típica da Apollo, decidiu que não ia deixar isso passar. Foi direto atrás da Shinobu para descobrir quem era a pessoa por trás da última mensagem, deixando ela completamente sem reação. Mas revelar isso acabaria com todo o sentido do evento, então ela evitou responder. O Arizu então mudou o tom e elogiou ela, dizendo que foi incrível, o que deixou a Shinobu emocionada. Mesmo assim, ele sugeriu que fossem para um lugar mais escondido para fugir do professor de educação física. Só que a Shinobu preferiu ficar ali, mesmo correndo o risco de levar bronca, porque não queria perder aquele momento. Depois do evento, o Arizu acabou levando uma bela bronca do professor por ter roubado o alto-falante. Logo depois, ele recebeu uma notificação de live da Apollo e correu pro clube. Para não revelar a sua identidade, ela falou com ele usando o telefone de copo. A Apollo confessou que estava cansada de esconder quem era e arrependida por ter saído daquele jeito. Então resolveu fazer algo grande, se declarar abertamente para ele. O Arizu até sugeriu que ela se revelasse ali mesmo, mas achou que podia ser só uma brincadeira. Só que ela deixou claro que
que aquele era exatamente o motivo de ter chamado ele. E se prestar bem atenção, dava para perceber que a voz da Apollo era muito parecida com a da Rika. Para comemorar o sucesso muito maior do que esperavam no festival esportivo, a professora resolveu levar todo mundo para casa dela e fazer uma festa. Mas essa festa foi ideia da própria Yuno. Afinal, na casa dela, as garotas não precisavam usar uniforme, nem seguir aquelas regras absurdamente rígidas da escola. Nisso, nosso presidente autoproclamado já ia começar um discurso, mas a Rika logo tratou de lembrar quem era a verdadeira presidente do clube. Ela fez um agradecimento especial para Shinobu pelo evento em que organizaram e comenta que a festa daquela noite seria totalmente paga pela professora, como compensação pelas várias vezes que ela fugiu das responsabilidades para ir se divertir. No começo, a professora tinha deixado as garotas usarem qualquer roupa que quisessem, mas ela realmente não esperava que todas fossem aparecer tão produzidas assim. Pensando bem, só existia um garoto naquele quarto inteiro, então a professora brinca parabenizando o Arizo, dizendo que a família Yamabuki, no caso do nosso prota, definitivamente não corre o risco de acabar sem herdeiros, se é que você me entende. Também, depois da declaração da garota misteriosa no evento do mensageiro, era óbvio que as garotas estavam apressadas. Foi então que a Rika admitiu sem vergonha nenhuma que escolheu aquela roupa especificamente porque queria receber um elogio do Arizo, deixando as outras completamente chocadas. Só que o infeliz simplesmente apagou no meio da festa, fazendo a Rika ficar super decepcionada. Ela comenta que talvez aquela fosse a última vez que ele veria ela usando aquela roupa. Então, como nosso prota parecia um baiano dormindo ali tranquilamente, ninguém teve coragem de acordar ele. O cara tem que descansar, né? Depois de todo o trabalho que deram pra ele, o cara não é de ferro. Então, o grupo decide que cada uma iria comprar alguma coisa diferente pra depois dividirem tudo juntas. Depois de alguns minutos andando por aí, a Yo foi a primeira a voltar, trazendo um bolo doce. Naquele momento, Eko tinha algumas coisas que queria perguntar pro Arizo, mas ele já estava dormindo profundamente. Nisso, ela começa a pensar em como foi aquele abraço entre a Shinobu e ele. Será que os dois estavam começando a se envolver ou talvez até tivessem se beijado? Nenê foi a segunda a voltar, trazendo outro bolo e acabou dando de cara com uma cena extremamente constrangedora, justo quando a Yo estava prestes a roubar um beijo do nosso prota que estava dormindo. Isso aí é crime, hein? Isso aí é crime. Se fosse o contrário, Nenê então entrou no quarto e viu essa cena. Nessa mesma hora, ela começou a puxar assuntos aleatórios com a guria, fingindo que não tinha visto absolutamente nada. Só que a amiga acabou perguntando se ela já tinha beijado alguém antes, deixando a Nenê completamente em choque. Nisso, a guria aí de Maria Chiquinha admite que realmente beijou alguém recentemente, mas sem revelar quem foi. Então Nenê resolve devolver a pergunta e questiona diretamente se Yo gosta do nosso prota. Afinal, ela claramente viu a Yo quase beijando ele, e isso deixa a guria extremamente nervosa. Não exatamente porque foi pega no flagra, mas porque a amiga estava mentindo descaradamente. A verdade é que a Yo realmente gosta do nosso prota, mas ela mesma não sabe dizer se gosta dele de forma romântica ou não. Como passou muito tempo sem contato com outras pessoas, ela sinceramente não entende os próprios sentimentos. Já a Nenê insiste que não gosta nem um pouco daquele garoto faz tudo, mas admite que ele é melhor do que qualquer outro garoto que ela conhece. Já é alguma coisa, né? Nesse momento, a voz da Shinobu ecoa pelo quarto, assustando as duas na mesma hora. Mesmo com os sapatos das duas claramente na entrada, alguma força misteriosa fez a Shinobu não perceber que elas estavam escondidas debaixo da cama. Aproveitando que ninguém mais estava ali, a Shinobu resolve usar aquele momento para conversar com o nosso prota. Ela pede desculpas pelo abraço daquele dia, dizendo que nunca imaginou que o evento daria tão certo até o momento em que ele apareceu segurando aquele alto-falante. Depois disso, a Shinobu continua pedindo desculpas, porque na verdade ainda estava escondendo um segredo dele relacionado ao programa do mensageiro. Só que antes que ela pudesse continuar, a Rika volta para o apartamento. Desesperada, a Shinobu acaba tentando se esconder debaixo da cama também, flagrando as outras duas gurias espionando por ali. E mesmo com 3 pares de sapatos na entrada, claramente de alguém, né? Como ninguém respondia, a Rika achou que tinha sido a primeira a voltar. Rika tinha se esforçado bastante para escolher uma roupa bonita só para receber um elogio do Arizo, mas o nosso prota é o famoso goze e dorme, né? O cara simplesmente apagou no meio da festa ali, deixando ela bem decepcionada. Assim como as outras garotas, a Rika também aproveita para conversar com o Arizo enquanto ele dorme, dizendo que está preparando uma música nova. Só que ela nem termina de falar, porque rapidamente percebe umas criaturas se mexendo debaixo da cama. Algum tempo depois, o Arizo finalmente acorda e encontra as 4 garotas
garotas num clima pesado depois de terem discutido. Echo acaba explicando que todas saíram separadamente para comprar comida para a festa, mas cada uma voltou carregando um bolo diferente. Na verdade, as 4 queriam dividir os doces com o nosso prota. A Rika achou que o bolo combinava perfeitamente com a comemoração. A Shinobu queria agradecer o Arizu por todo o esforço daquele dia. Nenê simplesmente estava com vontade de comer bolo. Já a Eyo acreditava que doces ajudavam a recuperar as energias mais rápido. O Arizu percebe imediatamente as intenções do grupo e decide encarar o desafio de comer tudo. Só que depois do 4º pedaço, o lendário estômago da família Yamabuki finalmente começa a dar sinais de derrota. Justamente nesse momento, a professora aparece trazendo mais um bolo, fazendo o Arizu sofrer em silêncio. Depois de uma verdadeira batalha contra o bolo ali, o Arizu consegue terminar 4 pedaços, mas ainda restava o bolo da professora. Ela é NPC, mano, ela não importa muito não. Pra escapar dessa tortura aí, ele rapidamente muda de assunto e sugere que eles joguem alguma coisa, já que uma festa só com comida seria meio sem graça. A professora aceita a ideia na hora, mas impõe uma condição: quem perder teria que comer o bolo dela. O problema é que o metabolismo do nosso prota parecia absurdamente rápido, e percebendo que o Arizu parecia muito bom em jogos de lógica, a Nenê decide escolher Jenga. Ela é a primeira a jogar e consegue parecer incrivelmente desajeitada mesmo numa jogada absurdamente fácil. Depois vem a Rika e a Eyo, que conseguem remover as peças com facilidade, deixando a Nenê completamente chocada. A Shinobu ainda aumenta a dificuldade tirando uma peça lá debaixo da torre, mas antes da sua vez, o Arizu pergunta cuidadosamente se podia tocar nas peças quantas vezes quisesse antes de escolher uma. Quando a professora permite, o Arizu faz uma expressão tão convencida que parecia que a vitória já era dele. O jeito dele fazia parecer que era algum tipo de mestre do Jenga, mas pro Arizu aquilo era praticamente um passatempo de reunião de família. Ele percebe que a torre era formada por 54 peças. Por fora todos pareciam iguais, mas observando com atenção dava para notar que algumas eram ligeiramente menores do que as outras. Logo depois o Arizu remove uma peça com um sorriso extremamente convencido, irritando a Nenê imediatamente. Enquanto isso, a Rika fica ainda mais emburrada porque ele consegue analisar a madeira rapidinho. Que safado. Mas aparentemente era incapaz de reparar na roupa dela. Por estar tão focado no jogo e nos bolos, o Arizu quase esqueceu o seu verdadeiro objetivo. Uma das 4 garotas sentadas ali era a Apollo. Voltando ao momento em que conversaram naquela noite, o nosso prota tinha certeza de que a Apollo estava escondida dentro daquela sala do clube. Ela chamou ele ali justamente porque pretendia revelar a sua verdadeira identidade. Só que o orgulho absurdo da família Yamabuki não permitia que o Arizu aceitasse aquilo tão facilmente. Ele prometeu que guiaria as 4 garotas até se tornarem profissionais e que eventualmente descobriria sozinho quem era a Apollo. A Apollo ficou realmente surpresa ouvindo aquilo, porque não imaginava que ele levaria isso tão a sério. Além disso, ela percebeu que o Arizu tinha outro objetivo escondido. Claro que o Arizu não podia simplesmente admitir que queria encontrar a Apollo para desfazer a declaração do passado, mas depois de passar tanto tempo com as 4 garotas, ele acabou encontrando um novo sonho. Agora queria trabalhar com algo relacionado às vozes. Mesmo não sendo alguém que ficaria na frente do microfone, o nosso prota acreditava que poderia virar produtor. Queria lançar músicas, trabalhar em animes e até organizar eventos, porque realmente queria continuar ao lado delas. Depois de ouvir isso, a Apollo finalmente começa a entender os verdadeiros sentimentos do Arizu. Então ela pede para ele fechar os olhos por um instante enquanto sai da sala do clube. De volta ao presente, a Nenê começa a reclamar sem parar porque o Arizu estava completamente distraído durante o jogo. Por causa da expressão arrogante que ele fez antes, as 4 garotas resolveram se unir para forçar ele a perder. E isso deixa o Arizu revoltado, porque ele jamais imaginou que aquelas 4 iriam encurralar um Yamabuki daquele jeito. Para piorar, a professora ainda ajudou elas, fazendo o Arizu questionar mais uma vez se ela realmente tinha vocação para ensinar alguém. Nesse ponto, toda a estratégia que ele montou desde o começo tinha ido pro espaço, porque qualquer movimento mínimo podia derrubar a torre inteira. Então o nosso prota resolve usar praticamente um haki da observação para encontrar a peça mais diferente da torre. Ele remove a peça cuidadosamente sem derrubar nada, chocando completamente as garotas. Mas alguns segundos depois, a torre inteira desmorona de uma vez. E no fim, tudo que sobrou pro Betinha é um sorriso vitorioso da pequena Nenê. Naquela noite, o Arizu vai embora com a barriga completamente estufada. Antes da Apollo sair da sala naquela tarde, ela tinha sussurrado no ouvido dele que guardaria aquelas palavras com carinho. E o Arizu sabia que continuaria sendo fã da Apollo
pra sempre. Também foi a primeira vez que ele ouviu a voz verdadeira dela, mas mesmo assim ainda não conseguiu descobrir qual dessas 4 garotas era Apollo. Depois de um dia inteiro cheio de confusão e cansaço, o Arizu diz que todos deveriam se sentir orgulhosos do que conquistaram. Claro que a Nenê responde dizendo que um simples faz-tudo não tinha direito de discutir daquele jeito. Mesmo assim, no fundo ela reconhece que todos fizeram um ótimo trabalho. Os estudantes da escola adoraram o evento e as 4 garotas ficaram muito felizes com a reação de todo mundo. Por fim, a Shinobu agradece sinceramente a todos por terem dado o máximo naquele dia. E mesmo tendo ouvido a voz da Apollo naquela tarde, o Arizu ainda não fazia ideia de quem ela realmente era. Depois do festival esportivo, a quantidade de fãs que a Rika conseguiu só aumentava. E se o Arizu não tomasse cuidado, ele corria o risco de perder todo o protagonismo pra ela, mano. E jamais ele deixaria isso acontecer. Enquanto a Rika se apresentava, o Arizu percebeu uma garota estranha assistindo o show. E logo depois que ela foi embora, a Rika simplesmente parou de cantar no meio da apresentação. Por causa disso, o Arizu foi atrás da garota para tirar satisfação. Como assim você tá acabando com o show da minha namorada? Mas acabou levando um baita gelo, mano. Então o nosso prota decidiu ameaçar estourar o balão da cara dela pra chamar a atenção dela. A garota continuou ignorando tudo porque achava que o Arizu era um sujeito meio esquisito, a ponto de fazer o rapaz pensar que estava conversando com uma parede, mano. Mas voltando ao assunto principal, o Arizu perguntou o que ela tinha contra a apresentação da Rika, já que parecia claramente incomodada durante o show. Na visão dele, a apresentação tinha sido incrível, mas a guria aí, mano, respondeu que cantar músicas famosas de outras pessoas não tinha nada de especial. Foi aí que ela acabou deixando escapar que as duas já tinham sido amigas no passado, o que despertou imediatamente a curiosidade no nosso prota. Naquela mesma tarde, a Rika tentou escrever uma nova música, mas sentia que simplesmente não conseguia avançar. Foi nesse momento que o nosso prota apareceu de surpresa. Como tinha achado estranho a Aiko parecer tão entediado durante a apresentação, o Arizu resolveu perguntar mais sobre aquilo. A Aiko explicou que não gostava do fato da Rika ficar fazendo covers de músicas famosas em vez de cantar as suas próprias composições. Então bastava a Rika cantar as músicas dela mesma, correto? Só que a Rika não gostava dessa ideia por alguns motivos que preferia não revelar. Se o Arizu quisesse descobrir o motivo, ele teria que derrotá-la em uma batalha de karaokê do nada. Para deixar tudo mais justo, a Rika teria que cantar a música escolhida pelo Arizu e ainda fazer a coreografia junto. O Arizu tinha percebido que a Rika era extremamente tímida, mas por não ter outra escolha, ela acabava se obrigando a seguir em frente, escondendo seus sentimentos do público. Caindo completamente na provocação do Arizu, a Rika não teve alternativa além de cantar e dançar ao mesmo tempo. Quem quiser ver a Rika cantando e dançando pode procurar o anime depois aí, mano. O que o Arizu não esperava era que a Rika odiasse perder muito mais do que ele imaginava. Ela chegou até se aproximar do rosto dele para perguntar onde exatamente parecia estar com vergonha. Sendo sincero, estava na cara que ela tava morrendo de vergonha, mano. E nesse exato momento, um funcionário entrou para entregar as bebidas e acabou flagrando uma cena extremamente constrangedora entre os dois. Agora, se o Arizu perdesse, não teria mais salvação. Por isso, ele decidiu apostar tudo numa música. O nosso prota ainda torceu para que a Rika tivesse tomado algum remédio contra enjoo, porque do contrário, seus ouvidos sofreriam bastante. E o resultado foi exatamente o esperado. A Rika venceu o Arizu por quase 20 pontos, fazendo o nosso prota culpar imediatamente a máquina pelo resultado. Mas ao invés de zombar dele, a Rika perguntou por que ele tinha escolhido justamente uma música aí. Antes de chegar ali, o Arizu descobriu que a Aiko e a Rika gostavam da mesma banda, e por coincidência, aquela também era a banda que a Apollo havia recomendado pra ele quando os dois ainda conversavam. Depois de ouvir isso, a Rika decidiu finalmente contar porque não cantava as próprias músicas. A notícia deixou o Arizu radiante. Afinal, naquele lugar havia apenas uma pessoa que realmente odiava perder. Desde pequena, a Rika sempre teve medo de cantar as músicas que ela mesma compunha. Ela tinha medo de ser julgada e, acima de tudo, medo dos olhares direcionados pra ela. Por isso, ela se sentia muito mais confortável cantando músicas de outros artistas. Mesmo continuando a compor novas canções, sempre que percebia um olhar de reprovação, acabava travando e não conseguia continuar. O motivo era perfeitamente compreensível, mas se a Rika não superasse esse medo, dificilmente conseguiria seguir em frente. Então o Arizu contou que no passado também tinha muito medo dos olhares das outras pessoas, e para ajudá-la a superar isso, sugeriu que ela realizasse uma apresentação cantando apenas as suas músicas originais. A data, o local e o público ficariam totalmente por conta dele. A proposta acabou irritando um pouco a Rika, já que o Arizu parecia estar sendo inconveniente mais uma vez, mas para alguém da família Yamobuki, esse tipo de atitude era considerado praticamente normal. Mesmo incomodada com essa decisão aí tomada sem consultá-la, a Rika acabou aceitando. Uma semana depois, o Arizu marcou um encontro com ela no terraço da escola para a apresentação.
e a Rika ficou completamente confusa. Por um breve instante chegou até a ficar decepcionada com o Arizo, pensando que ele era igual àquela outra pessoa. Parada diante da porta do terraço, ela respirou fundo e avisou que não iria mais se apresentar. O que a Rika não sabia era que os convidados do Arizo eram apenas seus amigos mais próximos. Afinal, se ela não conseguia se acostumar com o olhar das pessoas que gostavam dela, como ela conseguiria cantar diante de centenas de desconhecidos? O Arizo ainda trancou a porta do terraço para que a Rika pudesse se apresentar sem preocupações. No começo, o autoproclamado santo perfeito acreditava que ela brilharia naturalmente diante dos amigos, mas logo percebeu que a Rika ainda estava bastante nervosa, deixando o nosso prota sem saber o que fazer. Foi então que as outras três apareceram com aqueles leques e começaram a torcer por ela, porque não importa quão difícil seja a situação, eles sempre estariam lá para apoiá-la. Graças às palavras sinceras dos seus amigos, a Rika finalmente conseguiu ganhar confiança e mostrar todo o seu brilho diante delas. Depois de tudo isso, ela ainda descobriu que tinha sido enganada pelo Arizo mais uma vez, o que deixou ela emborrada. Como punição, obrigou o rapaz a levá-la para cantar karaokê e treinar junto com ela. Nem isso era garantia que o Arizo recuperaria totalmente a sua confiança, mas naquela situação ele não tinha muita escolha. Nos dias seguintes, a Rika continuou treinando as suas músicas autorais diante dos amigos. Foi aí que o Arizo percebeu o quanto ela era talentosa. O estranho era entender como um talento tão grande tinha ficado escondido por tanto tempo. Felizmente, a Rika tinha amigos confiáveis ao seu lado, e talvez o Arizo tivesse sido arrogante demais ao acreditar que conseguiria guiá-lo sozinho ao rumo do mundo profissional. Se algum obstáculo surgisse no futuro, não seria a habilidade de Arizo que o salvaria, seria o vínculo que existia entre as quatro. Nisso, para fortalecer ainda mais essa amizade, o nosso prota decidiu levar todo mundo pro shopping para comprar uns sapatos para a irmã mais nova. Só que o seu plano fracassou imediatamente. Cada uma tinha gostos diferentes, então o grupo se separou logo depois de chegar. Aproveitando a oportunidade, a Shinobu pediu que o Arizo a ajudasse a escolher algumas roupas. Na verdade, ela deveria ter pedido ajuda para outra garota, né? Mas como tinha ganhado alguns quilinhos recentemente, ela preferiu contar com a sinceridade brutal do Arizo. E então, na loja de roupas, ele começou a avaliar cada conjunto que a Shinobu experimentava. Foi nesse momento que percebeu que ela gostava bastante de roupas brancas. Por coincidência, a sua amiga de infância também tinha exatamente a mesma preferência. Quanto mais observava o grupo, mais o Arizo percebia que as quatro garotas tinham características parecidas com Apollo, mas ainda faltavam vários elementos importantes. Pensando tanto nisso, ele nem percebeu que a Shinobu estava usando uma roupa bastante reveladora diante dele, e quando recebeu um elogio sincero do rapaz, ficou completamente envergonhada. E assim que saiu da loja, o Arizo foi abordado pela Ryo. Acontece que ela tinha acabado de perder 1000 ienes tentando ganhar um prêmio na máquina de garra. Então o Arizo aproveitou sua oportunidade aí para se exibir, né? Exibir as suas habilidades quase sobrenaturais, metafísicas, e conquistar o bichinho de pelúcia para ela. Assim que recebeu o prêmio, a Aiko imediatamente marcou o ursinho com o seu cheiro, e aquilo fez o Arizo se lembrar de mais um hábito da Apollo. Mas logo depois de ganhar o presente, ela praticamente expulsou o nosso prota dali, mano. Em seguida, a Nenê apareceu pedindo ajuda para comer uma enorme quantidade de takoyaki que havia comprado por engano, e por coincidência, os temperos que ela usava também lembravam a Apollo. O Arizo ainda teve a sorte de ser alimentado pela própria Nenê, mas em vez de perguntar se estava gostoso, ela quis saber se ele estava feliz por estar sendo alimentado por uma garota bonita. Depois de muito esforço, a Nenê finalmente conseguiu provocar o nosso prota, só que ele continuou sem demonstrar nenhum constrangimento, deixando a garota completamente frustrada. Mais tarde, o Arizo foi buscar a Rei, que estava sentada à beira do rio, para que os quatro pudessem cantar karaokê juntos e fortalecer ainda mais a amizade. Durante a conversa, a Rika acabou revelando que ela e o Arizo tinham saído juntos para um karaokê. A credibilidade do nosso prota despencou na mesma hora. Já que estavam ali, a Rika decidiu cantar para o Arizo a música que a Apollo gostava, e isso fez o nosso prota pensar que ela estava tentando lhe mandar algum tipo de sinal. Mas quando todas começaram a cantar juntas, o Arizo percebeu que as quatro adoravam aquela música, e foi nesse momento que ele ficou completamente sem reação. O Arizo estava caminhando até a sala do clube quando percebeu que a Nenê nem fazia questão de cumprimentá-lo, mas enquanto ela cumprimentava todo mundo antes da transmissão de rádio, simplesmente passou por ele como se o moleque nem existisse. Na hora, o nosso prota ficou sem entender nada. O que essa piranha tá fazendo? Tá assim comigo? A atitude dessa guria foi tão inesperada que ele acabou ficando completamente sem reação. Só depois que ela foi embora é que o Arizo descobriu que a Nenê estava enfrentando dificuldades durante os ensaios da peça. Segundo as outras três garotas, ela vinha levando aquilo muito a sério, e por causa disso estava tendo bastante dificuldade para atuar. As três então esperavam que o Arizo pudesse fazer alguma coisa para ajudá-la,
dela. O problema é que quando o assunto era Nenê, praticamente ninguém conseguia conversar com ela direito. Enquanto elas terminavam de explicar a situação aí, um dos rapazes que fazia parte da peça apareceu, levando uma bronca enorme da Nenê. O coitado acabou virando alvo da irritação dela sem nem entender o motivo. O maior problema é que a Nenê interpretava justamente uma garota inocente, e esse jeito explosivo que a guria tem acabava tornando a atuação muito mais difícil do que deveria. Mesmo assim, a Nenê insistia que estava interpretando do jeito que imaginava ser o certo, deixando as outras garotas completamente sem palavras. Afinal, quando ela entrava no personagem, fazia tudo por instinto, sem nem pensar muito. O Arizu então começou a entender melhor o problema que a Nenê estava enfrentando. Naquele momento, ela estava sofrendo bastante por causa disso, já que aquela situação só aumentava ainda mais a sua frustração. No fim das contas, mesmo tentando esconder, a Nenê acabou deixando todas as suas emoções escaparem. Depois que a transmissão de rádio terminou, as 3 gurias que estavam do lado de fora ouviram a Nenê gritando dentro da sala do clube. Enquanto ela ainda descontava toda a raiva, o Arizu entrou calmamente porque queria conversar com ela. Só que ele acabou comentando que não entendia porque a Nenê prendia o cabelo daquele jeito, e isso foi o suficiente para deixá-la completamente irritada. Como resultado, o Arizu levou uma bela surra aí, mano. Mas graças a isso, conseguiu mostrar um exemplo perfeito de como funcionava aqueles surtos emocionais da guria. Depois de encher o Arizu de murro aí na boca, a Nenê voltou a cair no choro. E isso aconteceu porque ela estava tentando atuar da melhor forma possível, mas mesmo depois de tanto esforço ainda acabou sendo duramente criticada. Logo depois, a Nenê voltou para o treinamento especial ao lado do Arizu. A personagem que ela precisava interpretar era uma mulher que havia sido traída, só que a Nenê nunca tinha vivido algo parecido. Só que como a Nenê nunca tinha vivido algo parecido, o Arizu resolveu ajudá-la, fazendo com que ela experimentasse essa sensação. O problema é que os dois nem sequer estavam namorando, então ela simplesmente não conseguia sentir nenhuma emoção. Por isso, os dois precisariam fingir ser um casal por algumas semanas, e dessa vez quem faria o papel de amante seria a Io, que acabou surpreendendo a Nenê. Afinal, como não existia mais ninguém disponível para fazer o papel de amante, acabou sobrando pra guriazinha aí interpretar a personagem ao lado do Arizu. Só que para a Nenê, aquilo parecia completamente sem sentido. Afinal, ela não conseguia enxergar nada de realista naquela situação. Mesmo assim, ela decidiu entrar de cabeça nesse treinamento especial com o Arizu, só para tentar evoluir na atuação. Durante esse tempo, a Nenê também aproveitou para pedir desculpas por sempre acabar dando trabalho para ele. Mas o nosso prota apenas sorriu e respondeu que não tinha problema, porque às vezes um pouco de confusão também faz parte da vida, né? Depois disso, os dois combinaram um plano para ajudar a Nenê. No dia seguinte, eles começaram a encenar um relacionamento escondido. O problema é que a ideia parecia absurda demais, porque imaginar o Arizu namorando a guriazinha aí era algo difícil de acreditar. Os dois pareciam muito mais amigos do que um casal de verdade. A Nenê tentava se convencer de que aquilo era só uma atuação, mas ao lembrar do beijo que tinha dado no Arizu na casa de campo, ela começou a ficar confusa. No fim, ela também queria descobrir como era a sensação de ver a pessoa de quem gostava ao lado de outra. E mal terminou de pensar nisso e acabou flagrando o Arizu e a Io conversando baixinho enquanto planejavam esconder de todo mundo o suposto namoro. Aquilo fez a guria de cabelo rosa acreditar que os dois estavam realmente juntos, deixando ela completamente chocada. Para tornar tudo ainda mais convincente, o Arizu pediu ajuda para Shinobu e a Rika, que passaram a alimentar ainda mais aquela história. Na verdade, toda essa ideia de fingir um namoro tinha sido da própria Shinobu. No começo, o Arizu achou que o plano jamais daria certo, porque acreditava que a Nenê não gostava nem um pouco dele. Só que a Shinobu, a Rika e a Io discordaram completamente. Para ela, se a Nenê realmente detestasse o Arizu, já teria expulsado ele da vida dela já faz tempo. Quanto ao papel da amante, elas decidiram tudo no pedra, papel e tesoura, e a guriazinha aí acabou sendo escolhida. Enquanto isso, a Nenê continuava completamente paralisada depois de ver os dois demonstrando carinho um pelo outro. Aquilo ainda não podia ser exatamente chamado de traição, mas convenhamos, mano, ver a sua melhor amiga saindo com um garoto que você gosta já é mais do que suficiente para deixar qualquer um sem reação. O plano era que a Nenê aparecesse para interromper os dois. O problema é que ela ficou tão travada que acabou virando uma estátua. E vendo aquilo, o Arizu e a Io também congelaram. Enquanto o Arizu tentava encontrar um jeito de fazer a Nenê voltar ao normal, a Io teve outra ideia. Poucos dias antes, a Io havia contado que já havia beijado alguém, e pela reação dela naquele momento, a Io começou a desconfiar que essa pessoa era justamente o Arizu. O jeito como a Nenê olhava para os dois só reforçava ainda mais essa suspeita. Foi então que a Io resolveu apostar tudo. Ela declarou que gostava muito do Arizu e que queria beijá-lo. A atitude surpreendeu até mesmo a Rika e a Shinobu.
encenação. O Arizu também achou que aquilo deixaria a encenação muito mais convincente, afinal um beijo era algo que realmente só um casal faria. Na verdade ele nem sabia se aquilo realmente despertaria ciúmes na Nenê, mas quando o assunto era fingir um beijo, ele tinha experiência, já que quando era criança já havia interpretado um príncipe. O problema é que a Io parecia não estar fingindo mais, ela realmente pretendia beijá-lo, deixando o nosso prota completamente perdido. E justamente quando os lábios dos dois estavam prestes a se tocar, a Nenê finalmente despertou e correu para impedir. Ela ficou furiosa ao ver o Arizu e a Io quase se beijando em plena luz do dia. Por causa disso, a Shinobu e a Rika precisaram aparecer para explicar toda a situação para a garota de cabelo rosa. Depois de descobrir que tudo não passava de uma encenação, a Nenê emburrou de vez e saiu andando, obrigando a Shinobu e a Rika a correrem atrás dela para acalmá-la. Assim que tudo terminou, o Arizu elogiou a atuação da Io, dizendo que ela tinha sido convincente demais. Como agradecimento, ele comprou uma lata de refrigerante para ela. A Io então perguntou, toda curiosa, se o Arizu já tinha beijado a Nenê alguma vez, e a resposta foi um simples não. Então, brincando, a Io pediu pelo menos um beijinho direto, bebendo na mesma lata que ele. Só que havia um detalhe, mano, ela não suportava café e acabou provando um gole amargo que a fez se arrepender na mesma hora. Alguns dias depois, a Nenê voltou ao clube de teatro completamente diferente. Agora ela interpretava uma esposa que havia acabado de ser traída pelo marido, mas que precisava encontrar forças para perdoá-lo. Só que quando lembrou da cena entre o Arizu e a Io, seu rosto mudou completamente. Ela ficou tão assustadora que expulsou o marido da peça sem nem pensar duas vezes. Apesar de fugir totalmente do roteiro, Ozumi acabou elogiando a sua atuação. Quando descobriu que Nenê havia acabado de experimentar uma sensação parecida de ser traída, ele ficou ainda mais satisfeito com o resultado. Graças ao plano do Arizu, a Nenê finalmente conseguiu transmitir emoções muito mais naturais. Por isso, ela agradeceu o Arizu por ter participado daquela encenação junto com a Io para ajudá-la. Para ajudá-la a entender melhor como demonstrar sentimentos de verdade. Mesmo assim, ela confessou que a parte do quase beijo já tinha sido exagerada demais. A Nenê tinha certeza de que se não tivesse aparecido a tempo, os dois realmente teriam se beijado. Por que você apareceu? O Arizu responde que isso era impossível, já que nenhum dos dois gostavam um do outro. Só que a Nenê sabia muito bem que a Io realmente pretendia beijá-lo naquela hora. E pensando melhor, se ela tivesse no lugar da garota, talvez não conseguisse parar também. Logo depois de dizer isso, a Nenê jogou toda a culpa no Arizu e saiu andando de repente, deixando o moleque completamente sem entender o motivo. Na verdade, ela só estava dando um pequeno troco por ele tê-la obrigado a colocar todos aqueles sentimentos pra fora. Hoje é o dia de estreia do novo programa do Clube de Rádio, então a galera já corre para ouvir a transmissão. Como o evento é especial, as garotas do clube estão mais ocupadas do que nunca. Além disso, o equipamento de som foi trocado, deixando a qualidade de áudio muito melhor do que antes. O tema da transmissão de hoje é responder às dúvidas enviadas pelos ouvintes. A primeira mensagem vem de uma garota chamada Neko, que suspeita que o namorado esteja traindo ela, metendo a gaia, mas ela não tem coragem de perguntar diretamente. Em vez disso, ela manda essa mensagem pro clube de rádio pra escola inteira ouvir, né, mano? Que legal, pra todo mundo explanar o moleque. A Rika já manda ela terminar esse relacionamento tóxico na hora. Já a Io sugere pegar o celular do namorado escondido para investigar, enquanto a Nenê aconselha a garota a dar o troco. E como aconselhamento amoroso não é exatamente a especialidade do Arizu, ele nem aparece no clube, mano, o que deixa as garotas revoltadas por ele não aproveitar a oportunidade. A próxima pergunta vem de um garoto chamado Itachi. Ele conta que matou toda a família dele, fugiu de casa e tá preocupado com o irmão, mano. Mentira, rapaziada, ele conta que gosta de uma garota, mas ela nunca olha nos olhos dele. A Shinobu responde que ele ainda tem chances, mano, contando que certa vez olhou para o Arizu durante a aula e ele acabou olhando de volta, do nada. Alguns dias depois, o Itachi manda outra mensagem, dizendo que conseguiu marcar um encontro para comer com a garota, mas não sabe qual restaurante escolher. E isso faz as meninas desconfiarem, afinal, aquele cara parece estar conquistando a garota rápido demais. A Io sugere levar a garota para comer panquecas,
Só de imaginar um encontro assim com o Arizu, ela acaba ficando completamente vermelha. Poucos dias depois, o Itachi manda outra mensagem, mano, mais uma atualização, dizendo que o relacionamento está indo muito bem, mas que continua nervoso demais para conversar normalmente com a garota. As meninas dizem que basta convidá-la para sair mais vezes, mas acabam começando uma discussão quando a Rika aconselha o moleque dar uns abraços na guria, e a Nenê já manda ele partir pro fight, se é que você me entende. Dá uns beijinhos, obviamente, né, rapaziada? As duas começam a brigar, obrigando a Shinobu a cortar os seus microfones e pedir que deem conselhos mais realistas. Nesse momento, o nosso prota aparece na sala do clube, e a Rika pergunta sem pensar duas vezes se ele prefere abraçar ou beijar alguém. Antes de responder, o Arizu explica que só apareceu ali porque a Shinobu esqueceu o microfone ligado. A situação faz todo mundo entender errado e pensar que a Rika e a Nenê já estão apaixonados por alguém, deixando a Nenê completamente desesperada com a própria reputação. Logo depois, a professora deles aparece no clube, algo que é bastante raro e com certeza é problema. Ela conta que o professor de educação física vinha encarando ela há alguns dias e acabou convidando-a para comer panquecas. Como seria de graça, ela aceitou. O problema é que esse professor safado aí interpretou isso como um sinal de interesse. Quando ficaram sozinhos, ele tentou abraçá-la e beijá-la, mas acabou levando uma surra. Nesse momento, todos descobrem que o misterioso Itachi, que vinha pedindo conselhos no programa, era o professor de educação física, mano. Que loucura. A professora ainda fica surpresa ao perceber o quanto a Rika e a Nenê entendem de assuntos amorosos. Depois desse episódio, o Arizu decide prestar mais atenção nas duas garotas. Enquanto isso, a Io termina a transmissão normalmente. Antes de ir embora, a professora aconselha a todos a não ficarem expondo a própria vida amorosa por aí. Obviamente, eles deveriam ter prestado mais atenção, né? Depois do programa, o Arizu chama a Io para planejar a live do dia seguinte. A Nenê estranha o fato de ele estar chamando a Io apenas pelo primeiro nome e decide perguntar esse motivo aí. É ciúmes isso aí, mano, é verdade. O Arizu responde que nem percebeu quando isso virou um hábito, já que os dois passam muito tempo juntos. Ele até pede desculpas, mas a Io diz que não se importa. E aproveitando a situação aí, chegando ó, de mansinho no assunto, a Nenê também pede para que ele a chame apenas pelo primeiro nome, dizendo só porque fica mais fácil de pronunciar, né? A Rika faz o mesmo, e animado, o Arizu já olha pra Shinobu ali e pergunta se também pode chamar ela só de Shinobu, mas ela recusa na hora, toda envergonhada. O Arizu acha que ela tá passando mal, mas a guria aí apenas muda de assunto e lembra que os dois ainda vão estudar juntos naquela tarde. Mais tarde, o Arizu e a Shinobu se encontram em uma lanchonete para fazer o dever de casa, e como está de dieta, a Shinobu pede apenas uma batata frita do Arizu. Para evitar que ela suje as mãos de óleo, ele resolve dar a batata na boquinha dela, mano. A Shinobu recusa, dizendo que nem gosta tanto assim de batata frita. Do nada, mano. Só que quando descobre que a Rika adora esse lanche, ela muda completamente de atitude. Pega a batata da mão do Arizu e ainda pede outra logo em seguida. O moleque fica completamente sem entender essa mudança repentina. Eu já entenderia na hora, né? Não sou tão lerdo assim. Sem saber o motivo, ele acaba comentando sobre a Io e a Nenê. Assim que ouve esses dois nomes aí, a Shinobu começa a tossir sem parar. O Arizu percebe que ela ainda não se acostumou com ele chamando todo mundo pelo primeiro nome e decide não insistir no assunto. Mesmo assim, ela comenta que aquilo é um pouco injusto. Quando terminam de estudar, uma chuva muito forte começa a cair. Como o guarda-chuva do Arizu quebra, a Shinobu se sente um pouco culpada por tê-lo feito ficar até mais tarde e convida o moleque para irem embora juntos. Durante o caminho, a Shinobu finalmente revela porque ficou tão envergonhada quando o Arizu quis chamá-la pelo primeiro nome. Ela explica que entre todas as garotas do grupo, sente que é a que está mais distante de realizar o próprio sonho. Enquanto isso, o Arizu percebe que todas as outras estão evoluindo e todas falaram a mesma coisa pra ele, mano. A Io continua se esforçando cada vez mais nas lives, mesmo depois de uma colaboração que não deu muito certo. A Nenê também começou a fazer testes de atuação por conta própria e treino escondida, mesmo ainda sendo muito ruim. Apesar disso, depois de muito esforço, a atuação da Nenê melhorou muito, a ponto de surpreender o próprio Arizu. Já a Rika evoluiu muito como cantora, graças à ajuda dos amigos. Finalmente ela tá pronta para apresentar as suas músicas autorais em público. Ao ver todas se aproximando cada vez mais dos próprios sonhos, a Shinobu sente que ficou para trás. Sem perceber, ela passou a gostar mais dos momentos estudando ao lado do Arizu do que da própria ideia de alcançar o seu objetivo. Foi aí que ela percebeu que estava apaixonada por ele. Por isso diz que não faz questão de ser chamada pelo primeiro nome. Ela quer aproveitar um pouco mais o tempo que passa ao lado dele, mas faz um pedido. Se um dia conseguir seguir o seu sonho com orgulho e sentir que está finalmente no mesmo nível das outras garotas, ela gostaria que o Arizu passasse a chamá-la simplesmente de Shinobu.
Dizendo isso, a garota simplesmente para na frente do nosso prota em meia chuva e pergunta se quando esse dia chegar, ela poderá chamá-lo apenas pelo seu primeiro nome. Certo dia, a Nenê teve uma ideia de levar todo mundo para comprar uma planta. Ela queria apenas um vasinho para colocar no quarto, mas ela ficou um tempão escolhendo sem conseguir decidir. Enquanto isso, nosso prota surpreende todo mundo, mostrando que entende muito de plantas, principalmente da verdinha. Ele já comenta sobre a figueira sagrada, famosa por viver muitos anos e crescer com facilidade. E como sempre, ele acaba bancando sabe tudo. No fim, sugere que eles levem uma árvore da fortuna, uma planta que cresce rápido durante a primavera e o verão. Como era barata, o grupo acaba comprando uma. Nos últimos dias, a Rika finalmente voltou a sentir vontade de compor músicas, mas ainda não tinha coragem de se apresentar na rua. O Yamobuki também fica preocupado, mano, já que ela parecia não ter nenhum plano para seguir em frente. Enquanto caminhavam, ele para de repente ao ouvir uma música vindo de longe. Assim que reconhece a voz, a Rika joga o vaso de planta para Io e sai correndo, mano, deixando todo mundo sem entender o motivo de tanta pressa. Ela sabia que aquela voz era da amiga e corre até o local onde ela estava cantando. Mesmo assim, acaba se escondendo atrás de uma parede para assistir sem ser vista. Em um certo momento aí, um homem aparece para zombar da guria, mano, um filho de uma puta, perguntando por que ela insistia tanto em cantar naquele lugar se ninguém parava para ouvir. Sem pensar duas vezes, ela responde na lata que canta porque gosta e que isso não é da conta dele. Se ele fosse falar mal da música dela, era melhor nem começar, que ela já cai na porrada com ele. Mesmo sem plateia, ela apresenta sua canção com orgulho. Conta que aquela música foi composta junto de uma amiga na época do ensino fundamental. Depois de enviarem uma demo para algumas gravadoras, elas receberam uma proposta, mas apenas a cantora principal foi escolhida. Mesmo ficando de fora, ela ficou feliz pela amiga. O problema é que essa amiga desistiu depois da primeira derrota, abandonou as próprias composições e passou a cantar apenas covers. Apesar de ser muito insegura, ela sempre teve muito talento e uma voz capaz de conquistar qualquer pessoa. Logo depois, ela começa a cantar uma música chamada Noite Silenciosa, uma canção que deixa a Rika pensativa pelo resto do dia. Algum tempo depois, o nosso prota aprende uma técnica de hipnose e resolve testá-la na Echo, fazendo a garota acreditar que uma fruta azeda estava doce como açúcar. Nesse instante, um barulho vindo do lado de fora chama a atenção de todos. Quando vão conferir, descobrem que a Rika finalmente vai voltar a se apresentar depois de muito tempo longe dos palcos. Todo mundo fica curioso para saber qual música ela escolheu. Assim que os primeiros acordes começam, o Yamobuki percebe que ela está cantando uma composição própria. No começo, o público estranha por não conhecer a música, mas aos poucos as pessoas entram num clima e passam a gostar daquele novo estilo. Foi uma apresentação completamente inesperada e nem o nosso prota aí fazia ideia de que ela estava preparando aquilo. Quando a música termina, ele admite que subestimou a Rika. Não imaginava que ela tivesse evoluído tanto em tão pouco tempo. Agora, finalmente, ela reúne coragem para cantar as suas próprias músicas em público. Antes de encerrar a apresentação, dedica a canção para sua melhor amiga e também para um certo idiota que estava ali assistindo tudo. Depois disso, o nosso prota fica tão empolgado que o resto do grupo precisa enfiar um pão na boca dele para fazê-lo parar de falar. Enquanto isso, a Rika continua concentrada compondo. Na verdade, quase todas as músicas do álbum já estão prontas. O único problema é que ela ainda não conseguiu terminar a última faixa e por isso ainda não pode marcar uma nova apresentação. Mesmo assim, o Yamobuki elogia bastante o progresso dela, deixando a guria aí toda sem graça. Por fim, a Rika mostra para o grupo a capa do seu álbum. Segundo ela, aquela arte representa um símbolo de rebeldia que deseja espalhar por todo o país. Mas para realizar esse sonho, sabe que ainda precisa amadurecer muito. Ainda assim, ela deixa claro o quanto é grata por todo o apoio que recebeu dos amigos ao longo dessa jornada. Mas a Rika percebe que não pode depender dos amigos para sempre se quiser cantar ao vivo. Na próxima apresentação, ela subiria no palco sozinha, sem ninguém para incentivá-la de perto. Caralho, foda. Para recuperar a inspiração que havia perdido, ela decide abandonar a ideia de compor pensando na opinião dos outros. Em vez disso, passa a escrever uma música dedicada a uma pessoa muito especial. Assim, tanto a letra quanto a melodia começam a surgir naturalmente. O único problema é que ela trava justamente na última música. Isso porque percebe que os sentimentos que queria colocar nela talvez fossem melhores ditos pessoalmente do que através de uma canção. Como autoproclamado produtor, o nosso prota diz que está disposto a investir no sonho dela e promete ajudá-la no que for preciso, já que ele é um bilionário, né? Aproveitando a oportunidade, a Rika faz apenas um pedido, que ele a acompanhe até a praia durante a noite.
Eita, que delícia! Ela explica que costumava compor observando o mar de madrugada e acredita que conversar com ele talvez desperte novas ideias, sem motivo para recusar, né? Obviamente, o Yamobuki aceita. Sentados de frente para o mar, ele elogia o jeito como ela escreve músicas e diz que nem todo mundo consegue encontrar uma forma tão natural de transmitir sentimentos. O comentário deixa a Rika mais animada. Mesmo assim, ela admite que sente vergonha da ideia por trás daquela última música. Existe uma pessoa com quem ela quer criar coragem para conversar de verdade. Ao ouvir isso, o Yamobuki imagina que ela esteja falando da melhor amiga e pergunta o que gostaria de dizer. Sem rodeios, a Rika responde que queria dizer eu te amo. A resposta deixa o nosso prota completamente sem reação. Como ela fala de forma tão vaga, ele acaba entendendo tudo errado. A Rika explica que já tinha pensado na letra da música, mas achava que ela estava superficial demais, não conseguia transmitir o que realmente sentia. Mesmo assim, queria dedicar aquela canção para essa pessoa especial. Ela conta que essa pessoa sempre esteve ao seu lado, escutou seus problemas, apoiou seu sonho, fazia companhia nos momentos difíceis e continuou esperando por ela, mesmo depois que ela fugiu. Ela ainda não colocou esses sentimentos da música porque achou que estaria sendo covarde. Se aquela pessoa era tão importante, ela merecia ouvir tudo diretamente. Ao ouvir isso, o Yamobuki acaba ficando putaço, mano. Para ele, a Rika tem um talento raro para expressar sentimentos através da música, mas vive escondendo o que realmente sente por pura timidez. O problema de todas as outras é a mesma coisa, né? O problema de todas as gurias é a timidez. É o único problema que todas têm, timidez. Ele então diz a sua frase de efeito, mano, uma que muda a forma como ela enxerga tudo. O que toca o coração das pessoas não é a maneira como você transmite a mensagem, e sim o sentimento por trás dela. Quando a Rika pergunta como ele se sentiria se alguém se declarasse através de uma música, o nosso prota responde que ficaria muito feliz. Essa resposta faz a garota mudar de ideia. Ela decide que aquela música não fará parte do álbum. Em vez disso, promete lançá-la apenas quando se tornar uma artista de verdade, alguém capaz de expressar os seus próprios sentimentos através da música. Ela ainda faz uma promessa: se a apresentação de rua der certo e conseguir vender 50 CDs, vai cantar essa música para a pessoa especial. Alguns dias depois, o nosso prota leva a Rika para um grande parque, um dos lugares mais famosos entre os músicos de rua. Justamente por isso, o público ali costuma ser bem exigente. Quanto mais a hora da apresentação se aproxima, mais nervosa a Rika acaba ficando. O olhar das pessoas faz a garota perder a confiança e pensar seriamente em desistir. Percebendo isso, o Yamobuki começa a conversar sem parar, fazendo perguntas o tempo todo para impedir que ela fique presa nos próprios pensamentos. Ele até disse que se ela não souber para onde olhar, basta olhar diretamente para ele. Como se não bastasse, ainda leva 2 bastões luminosos para que ela consiga encontrá-lo facilmente no meio da multidão. A cena faz a Rika cair na risada. Ela agradece pela ajuda e finalmente reúne coragem para subir no palco. Só que quando começa a cantar, ninguém presta atenção. As pessoas simplesmente passam direto, algumas até vão embora, fazendo a garota perder toda a confiança. Ela começa a errar o ritmo e pensa em desistir de vez, mas nesse momento ela percebe que os amigos estão assistindo escondidos à distância. Eram justamente as pessoas que ela havia prometido colocar na primeira faixa. Foi aí que a Rika entendeu uma coisa importante: ela não precisava cantar para conquistar todo mundo, bastava cantar para as pessoas que realmente queria alcançar. Sem hesitar, ela muda para a segunda música, justamente a canção que escreveu pensando nos membros do clube de rádio. Aos poucos, a sua confiança volta e a sua voz começa a emocionar quem passa por perto. Na verdade, o nosso prota já imaginava que isso poderia acontecer, por isso, dias antes, ele reuniu todo o grupo e pediu que fossem assistir a apresentação escondidos, apenas para dar apoio à amiga, e deu certo. Aos poucos, as pessoas começaram a parar para ouvir, até uma criança ficou completamente encantada com a apresentação. Finalmente, as músicas da Rika estavam tocando o coração das pessoas. Vendo aquilo, o nosso prota finalmente relaxa e deixa a amiga brilhar sozinha, até que um integrante de uma banda famosa aparece de surpresa para assistir o restante da apresentação. É óbvio, né? É óbvio que aparece alguém famoso no final, né? Pra dar o apoio ali, né? Obviamente, né? É muito fácil, muito fácil. Fácil ser cantor famoso. Depois que terminou a segunda música, a Rika foi recebida com uma enorme salva de palmas e muitos elogios. Além disso, várias pessoas se aproximaram para comprar os seus CDs. O sonho que ela carregava há tanto tempo finalmente estava se tornando realidade. A Rika nunca tinha ficado tão feliz por ter escolhido enfrentar aquele desafio. Mas bem quando estava prestes a tocar a terceira música, os integrantes de uma banda famosa
chamaram a atenção de todo mundo com uma grande apresentação. Acontece que essa banda aí tava comemorando seu aniversário de estreia e decidiu fazer um show justamente naquele parque cheio de lembranças para eles. Assim que ouviram isso, praticamente todas as pessoas correram para assistir a apresentação, mano. Meu Deus, cara, coitada da guria, velho. Logo no primeiro dia, no dia que ela teve coragem de cantar em público as músicas dela, outra banda famosa foi lá estragar o rolê, mano, né? O pobre, né, o proletariado sempre ficando abaixo, né, dos caralho. É assim que funciona a vida, mano. O rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. A rica apenas sorri sem graça, sem entender como tudo aquilo poderia acontecer justamente naquele momento. E por serem músicos experientes, a presença de palco deles era completamente diferente da rica. Mesmo sem lembrar o nome da música, o Yamabuki percebe que essa banda aí tava dando um verdadeiro show. Apesar de estar com os ouvidos tampados, ela ainda conseguia sentir a força da voz da cantora, que conquistava facilmente o público. A cantora até cometia alguns pequenos erros de propósito só para deixar a apresentação ainda mais marcante, mas mesmo assim, sem praticamente ninguém assistindo, a rica continuou cantando a sua terceira música. Ela tenta dar o seu melhor e percebe que a sua apresentação já estava muito melhor do que na primeira canção. O problema é que ninguém prestava atenção nela, afinal todos preferiam ouvir uma cantora famosa do que uma Zé Ninguém ali, uma garota que estava começando e se apresentando ali pela primeira vez. Mesmo assim, a guria continuou cantando por causa da sua melhor amiga, porque foi graças a ela que as duas se conheceram e uma amizade que foi criada e fortalecida pelas canções. A sua amiga sempre dizia que queria ficar na primeira fila para vê-la cantar e o mais perto possível durante as suas apresentações. E cadê ela agora? Cadê ela agora? Nisso aí vem uma explicação do passado, mano. As duas escreveram juntas a música Noite Silenciosa e enviaram uma demo para uma gravadora. O resultado foi muito melhor do que esperavam e a empresa demonstrou interesse nelas. Porém, quando descobriram que a gravadora queria apenas alguém para cantar o refrão, a rica recusou a proposta. Afinal, as duas eram uma dupla e ela não queria seguir sozinha. Na época, sua amiga apenas sorriu e a parabenizou pela escolha, mas a rica sabia que ela escondia muitos sentimentos. Ela segurou as próprias emoções para comemorar a oportunidade da amiga. Mesmo assim, a guria aí acabou desistindo logo após enfrentar a sua primeira grande derrota. Ela sempre disse que gostava de cantar para receber elogios e se sentir realizada como cantora. Também repetia para si mesmo que não precisava agradar todo mundo, mas ser ignorada daquele jeito doía muito mais do que imaginava. Naquele momento, tudo que a rica queria era encontrar um lugar para chorar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela continua cantando até o fim da música. Então, de repente, o nosso prota pega alguns bastões luminosos e começa a torcer por ela. Feliz por ter levado aquilo, ele tenta chamar a atenção das pessoas para a apresentação da amiga. Em seguida, o Yamabuki lembra a rica o verdadeiro motivo pelo qual ela canta. Então ele chega nela e fala assim, ó: "Ei, você não tá cantando pela pessoa que mais importa pra você? Ou você vai desistir do seu sonho só aqui mesmo, vai desistir bem aqui?" Mas nesse momento vem o plot, mano. A sua amiga aparece de repente segurando um panfleto que havia distribuído na frente da estação de trem. O Yamabuki estava certo ao levar aqueles bastões luminosos de reserva. O que ele não imaginava era que a amiga da rica apareceria justamente naquele momento. Assim que chega, ela deixa uma coisa bem clara: ela veio aqui para ouvir a rica cantar, não para escutar pedidos de desculpas. Também diz que, como sempre imaginou, a rica consegue transmitir muito mais através da música do que com palavras. E tomada por essa coragem aí, a rica recupera sua confiança e começa a cantar a sua última música, uma canção dedicada à sua melhor amiga, relembrando tudo que viveram juntas, as dificuldades, os momentos felizes e as lembranças que ela guardará para sempre no coração. Mas a amiga não está satisfeita e diz que quer ouvir mais. Em seguida, pega o microfone e desafia a banda famosa que estava se apresentando ali perto. Ela anuncia que as duas vão cantar Noite Silenciosa e manda todos prestarem atenção. Do outro lado, a banda fica um pouco desconfortável, mano, já que não tinham ido ali para competir. Mesmo assim, por causa da própria reputação, eles acabam aceitando o desafio. O nosso prota apoia a ideia com entusiasmo, afinal aquela era uma ótima oportunidade para a rica ganhar reconhecimento. Mesmo que a boa parte do público estivesse do lado da banda famosa, isso não abalava a determinação da amiga. A rica no começo não queria competir, porém ela acabou aceitando e aproveitou a oportunidade para pedir desculpas à amiga por tudo que aconteceu no passado. As duas fazem as pazes e voltam a cantar juntas, como nos velhos tempos. A música que escreveram juntas transmite ao público a tranquilidade
tranquilidade de um oceano, mano, como se fosse um lugar perfeito para compartilhar seus sentimentos. Depois da apresentação, o grupo faz uma pequena comemoração para parabenizar a Rika. Ela não conseguiu vender os 50 CDs que esperava, mas para uma primeira apresentação o resultado já era muito bom. A Rika convida a amiga para comemorar com o grupo, mas ela recusa por ter vergonha de ficar perto de pessoas desconhecidas. E apesar dessa personalidade forte aí, ela é bem tímida. A guria aí percebeu que esqueceu a carteira no parque e precisa voltar para procurá-la. As garotas imediatamente mandam o nosso prota acompanhá-la, avisando em tom de brincadeira que ele deveria protegê-la com a própria vida e que não inventasse nenhuma gracinha. Durante a viagem de trem, o vagão está completamente vazio. A Rika observa animada o pôr do sol sobre o mar enquanto nosso prota permanece em pé, preocupado se a carteira ainda estaria no parque. A atitude dele acaba frustrando a guria aí, que acha que ele sempre desperdiça as melhores oportunidades, se é que você me entende. Então ela admite que ainda está emocionada com tudo que aconteceu. Mesmo sem atingir a meta de vendas, ela ficou muito feliz por cantar as músicas escritas por ela mesma. Ainda assim, a Rika continua se perguntando se está seguindo o caminho certo, principalmente porque seu maior desejo é cantar para alguém especial, e não necessariamente para todo mundo. No começo ela adorou ter tantas pessoas assistindo a apresentação, mas quando todos foram embora para ver a banda famosa, ela sentiu um vazio enorme. Dizer que canta apenas para quem ama parecia bonito, mas ser deixada de lado machucava muito mais do que imaginava. A Rika entende que disputar público e buscar reconhecimento faz parte da vida de qualquer cantora profissional. Foi justamente essa competição que a derrubou no passado e mostrou como esse caminho pode ser difícil. Enquanto isso, um olheiro de uma gravadora observa sua apresentação. Mesmo sem vencer a banda famosa, ele percebe um enorme potencial na Rika e acredita que mais cedo ou mais tarde ela receberá uma proposta da gravadora Harmonia. Mais tarde, enquanto o grupo volta para casa conversando e se despede em um cruzamento, a Rika continua refletindo sobre qual direção deve seguir. Ela admite que talvez estivesse usando a desculpa de não querer competir com o mercado tradicional para fugir desse desafio, mas será que realmente ela deveria continuar fazendo música desse jeito? Ao ouvir isso, o nosso prota não consegue segurar as lágrimas. Ele se culpa por não ter pesquisado melhor e não imaginar que uma banda famosa apareceria naquele parque. A Rika sorri e diz que ele não tem culpa em nada, afinal ninguém poderia prever aquilo. Ela até brinca por nunca imaginar que o Yamobuki tivesse um lado tão sensível. Logo depois, ela o abraça e pede para que ele não se culpe, afinal ele fez de tudo que podia por ela. Se algo deu errado foi apenas porque ela não conseguiu mostrar todo o seu potencial. O Yamobuki responde dizendo que adora ouvir a Rika cantar, porque a sua voz transmite emoções de um jeito único. Essas palavras aquecem o coração dela e aliviam toda a tristeza que carregava. Ela também percebe que não é a única correndo atrás de um sonho. A Iko vem estudando outros criadores de conteúdo para evoluir. A Shinobu comprou livros para melhorar a voz e perder o hábito de gaguejar, enquanto a Nenê continua participando de testes para conseguir um papel. No fim, todos olham para o céu e sorriem enquanto apreciam juntos um belo pôr do sol, mano. E esse, meus manos, foi o último episódio, mano, o episódio 12 desse anime, cara. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei demais, foi bem legal, foi bem divertido. Então, enfim, mano, não tenho o que dizer, mano, não deu pra entender muita coisa, né, nem teve o plot final pra gente saber quem que é a tal da Apollo, mas no fim das contas, eu acho que foi um anime bem divertido, é que eu gostei de trazer aqui, foi bem legal. Tive alguns problemas, no final compensou. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né, toda essa nossa jornada aí, e fiquem de olho, né, porque essa semana mesmo é pra sair animes novos, mano. Então eu já vou aí adiantando, porque o do streamer também tá acabando, né, o da streamer lá, que os caras têm uma empresa de jogo, tá acabando também. Então eu já vou estar trazendo animes novos aqui, exclusivos, Drezinho Animes sempre. E ó, o próximo anime que eu vou trazer aqui, rapaziada, vocês não estão ligados, ele é muito brabo, mano. E você não vai achar, eu bato o martelo que você não vai achar resumo desse anime aqui no Brasil, mano. Fica vendo que o pai vai amassar no próximo, tá bom? Então tamo junto, meus manos. Se não é do clube de membros, por favor, entra aí pro clube de membros, é baratinho. Você vê que o pai terminou mais um anime aqui, então acabou a fase que o pai não termina os animes, mano. Além disso, né, muito obrigado a todos que já fazem parte do clube de membros, e só tenho a agradecer mesmo, mano. Tamo junto demais. Dito isso, lembre-se, a todos e todas, Drezinho Animes, amo vocês.